como é estudar fora, o processo, né? A vida universitária. E aí eu achei que nada melhor do que ter os estudantes lá que estão estudando fora, fazendo cursos diversos, para contar para vocês um pouquinho como é essa vida universitária, tá? Eles estão na mesma faculdade, mas a vida universitária americana, ela é bem parecida, independentemente da universidade. A única coisa que o Felipe me lembrou para comentar é que o que vai tornar diferente esse dia a dia na universidade é o tamanho da universidade e a localização. Se num centro urbano, se no interior, então isso precisa ser considerado também, que tem a ver com o perfil de cada um, tá bom? Então, eu vou deixar a palavra com eles prepararam uma apresentação que eles vão falar de tudo, né? Porque acho que é importante falar de estudo, de lazer, de moradia, para vocês terem uma noção geral, então, de como que é essa vida na universidade. E já adiantando também que eu estou preparando um segundo encontro, e aí sim eu vou ter estudantes que estão na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá, em diferentes localidades, para vocês também terem um pouco de noção de como que é estudar fora dos Estados Unidos também, tá? A gente vai combinar, eles vão fazer a apresentação. Durante a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para vocês colocarem no chat. E aí, no final, a gente abre para perguntas. Vocês podem abrir as câmeras. Lembrando que a reunião está sendo gravada, tá? Então, o chat também é gravado. Aí, no final, quando vocês forem esclarecer as dúvidas, abre câmera e microfone, eu paro a gravação. Ok? Vamos lá, então, meninada. Obrigada, viu? Quem começa? Sou eu. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Sou ex-aluna do Ângulo, estudei minha vida inteira lá. E agora estou fazendo engenharia química aqui na USF, estou no meu segundo ano. E esses são os tópicos que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Boa tarde, gente. Boa noite. Meu nome é Guilherme Moraes. Eu sou natural de Porto Alegre, mas vivi minha vida inteira em Caxias do Sul. Hoje em dia sou um junior aqui na USF, estudo Management e Finance, faço um double major. Então, todo mundo que tiver dúvida sobre este tópico também, pode mandar aí no chat, depois respondemos. Valeu! Oi, gente, meu nome é Vitória, eu sou sophomore na USF, eu faço International Studies, que é o equivalente a Relações Internacionais no Brasil. Eu sou de São Paulo e esses são os tópicos que eu vou abordar com vocês nos próximos slides aí, depois da apresentação de todo mundo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Del Carmo, mas pode me chamar de Maria aqui. Moro em Natal, Rio Grande do Norte. Também estudo na USF, faço Business Analytics and Information Systems e 2 minors, um em Intelligence Studies e um em Marketing, e também vai ser uma coisa que a gente vai abordar além de todos esses tópicos que estão aí, tá bom? Muito feliz de estar aqui. Fala, galera, tudo bem? Sou o Felipe, eu vim para os Estados Unidos com 17 anos, eu me formei no high school aqui, fiz 2 anos de high school e depois eu fui para a USF. Sou formado na USF em Engenharia Mecânica e fiz 3 anos de chinês paralelo a isso. Me formei em maio do ano passado e agora estou trabalhando como engenheiro de processo numa empresa chamada The Harris Products Group. É uma empresa de manufatura, então é bem pancadaria mesmo, engenharia mão na massa. Eu fui um dos fundadores da Brasa na USF, vou falar um pouquinho sobre isso. Falar um pouquinho sobre o que todo mundo precisa também, todo estudante precisa, baguncinha. Falar sobre a importância a diferença entre professores que eu já vi aqui no Brasil e a questão da moradia dentro e fora do campus, que tem coisas muito similares, como tem coisas muito diferentes também, que é importante estar mostrando para a galera antes de chegar. Bom, então vou começar falando desde o começo, que é o Ângulo High School, e daqui para fora. Eu decidi estudar aqui nos Estados Unidos desde que eu sou muito novinha, mas isso se concretizou mesmo quando eu comecei o Ângulo High School. Eu comecei quando eu estava no 9º ano do ensino médio, terminei quando eu estava
no nono do fundamental e terminei quando estava no segundo ano do ensino médio. Eu entrei bem no começo, então meu primeiro ano do high school foi com a Texas Tech University, e aí o segundo e terceiro ano foram com a University of Missouri, e eu recomendo para todos, porque eu senti muita diferença em todas as áreas, reading, writing, speaking, listening. Isso fez total diferença nas provas, o SAT e o TOEFL, e também a gente tinha aulas muito diferentes que não tem no currículo do ensino médio brasileiro. Eu coloquei alguns exemplos aqui: Economics, Health, US Government, History, Literature e Speech. E essas aulas fizeram total diferença porque, por exemplo, aula de speech, de discurso, eu não teria essa oportunidade no ensino médio brasileiro, então eu confio de olhos fechados, recomendo muito mesmo. E o segundo ponto é daqui para fora, eu fiz todo o processo com eles, é uma empresa que dá toda a orientação para quem quer estudar fora. Então, desde o começo, desde quando eu estava escolhendo as universidades para que eu ia aplicar, até o dia que eu me matriculei aqui na USF, eles deram todo o apoio, todo o suporte. E também eles orientam a gente durante a faculdade. Até hoje eu mantenho contato com algumas das pessoas que trabalham lá. E eles ajudam com basicamente tudo. Todos os documentos que precisam, que são muitos, todos os pagamentos de matrícula, provas e tudo mais. E as redações também, eles ajudam a gente. Então, eu fazia minhas redações, mandava para eles, e a corretora do Daqui para Fora me ajudava. Então, é muito bom mesmo. Eles dão um suporte excelente para quem quer estudar fora. Agora, falando sobre a USF, vou começar falando sobre os laboratórios. Eu faço engenharia química, então tem bastante laboratório. Até agora eu fiz 5. Fiz 2 de química geral, 2 de física, e agora estou fazendo de química orgânica. Antes da pandemia, os labs eram feitos em grupo, então eu coloquei uma foto ali com os meus amigos. E em cada lab, em cada grupo eram 4 pessoas, então geralmente o lab dura 4 horas, é bem extenso. Mas quando era em grupo, cada um se responsabilizava por uma parte, era bem fácil, assim, 2 horas já estava tudo pronto. Só que agora, ali na foto da direita, na pandemia, cada um faz o seu experimento sozinho, e aí geralmente leva umas 3, 4 horas para terminar. É bem cansativo, mas é muito legal e eu amo. E eu coloquei essa foto ali também para mostrar que tem uma vestimenta adequada para entrar no laboratório, que a gente chama de PPE, que é Personal Protective Equipment. Então, precisa estar com o sapato fechado, tênis. A calça precisa ser essa específica também, que a gente chama de scrub pants. Precisa de jaleco também, quem tem cabelo longo tem que prender. E os óculos que são colados na cara, que se chamam goggles. E agora também tem um item importante, né, que é a máscara. Então, também tem as luvas. Na foto não está aparecendo porque eu tinha acabado de sair do laboratório, mas tudo isso é obrigatório. Se tiver faltando um item, você não pode entrar. E aí, para cada experimento, agora no lab de química orgânica, a gente faz um por semana, então é bem massivo. A gente faz um pre-lab, um quiz e post-lab para cada experimento. O pre-lab a gente faz antes de entrar no laboratório, então, com todos os passos que precisam para aquele experimento, todas as informações dos produtos químicos, que é muito importante. Aí tem um quiz com algumas perguntas básicas do experimento do dia, e depois a gente tem que fazer um post-lab, que daí é um documento mais longo, com toda a história por trás dos experimentos e tudo mais. E aí, em cada sessão do laboratório, tem um Teaching Assistant, que a gente chama de TA, e eles auxiliam a gente durante todo o experimento, dão toda a ajuda necessária para a gente não fazer nada de errado e tudo mais. Às vezes acontecem alguns erros, mas eles estão lá para ajudar a gente e é muito bom. Agora falando sobre... Ô, Mari, posso comentar rapidinho sobre os labs também? Pode. Eu acho, hoje eu vejo uma importância muito maior nos labs por ter me formado já e estar trabalhando. E eu vejo quão aplicável os labs da USF, acho que os labs em geral aqui dos Estados Unidos são. Porque a gente tem muita teoria, esses labs estão aí para a gente colocar essa teoria na prática. Às vezes eles parecem um pouco bobos, ou às vezes parecem muito difíceis, e por esses motivos, um ou outro, eu vejo que muitos estudantes acabam se dispersando e tudo mais, e eu mesmo acabei não tomando tanto proveito como eu gostaria. Mas o que eu quero frisar aqui, a importância é que muita coisa que eu fiz nesses labs de engenharia mecânica, de física e química também, eu estou conseguindo traduzir para o meu dia a dia no trabalho hoje, inclusive ensinar meu irmão que trabalha em vendas
a fazer reports como eu fazia na faculdade para reportar para engenheiros ou para reportar para pessoas que estão acima dele de uma maneira mais concisa. Então, eu acredito que essa parte de hands-on aqui da USF e das faculdades dos Estados Unidos são muito interessantes. Bem falado. Inclusive, eu fiz uma entrevista para um estágio e basicamente a entrevista inteira foi o cara da empresa me perguntando como eu faço meus experimentos, tipo assim, desde a hora que eu entro no laboratório até a hora que eu saio. Então, realmente é bem importante dentro e fora dos laboratórios da sala de aula. Continuando, provas e trabalhos, ambos variam muito de major para major ou do tamanho das aulas, mas as principais provas acontecem durante a Midterm and Final Exams Week. Midterm marca o meio do semestre, Final Exams acontecem na última semana do semestre, é quando a maioria das pessoas tem provas. E dependendo do tamanho da aula, pode ser múltipla escolha ou discursiva. Geralmente, aulas grandes, com 100 alunos ou mais, as provas são de múltipla escolha para facilitar na hora da correção e tudo mais. E quando as aulas são menores, as provas tendem a ser discursivas, mas variam bastante também. Eu, por exemplo, tenho uma aula que é grande, assim, tem uns 80 alunos, e as provas são discursivas, e a professora corrige tudo à mão, certinho, então varia muito. E agora, na pandemia, todas as provas estão sendo 100% online, e alguns professores adaptaram sistemas para evitar colas, e os mais famosos são esses que eu coloquei ali, o Proctorio e o Lockdown Browser. Eles filmam a tela, filmam a gente fazendo a prova, pegam o microfone também. E agora, falando sobre projetos, eu acho que quem faz engenharia tem mais experiência com projetos, igual o Felipe falou, de hands-on. Então, no meu primeiro semestre aqui na USF, eu fiz 2 projetos. O primeiro foi um aplicativo que a gente criou para as meninas escoteiras daqui dos Estados Unidos. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês verem, que eu filmei a tela. E aí, nesse aplicativo, basicamente, a gente colocou uma lista de todas as badges delas, para elas irem controlando quais elas já tinham conseguido, as actions que elas fizeram para conseguir as badges. Também colocamos todas as instruções que a gente mesmo usou para criar o aplicativo, para deixar bem instrucional para elas. E também colocamos uma ficha para preencher, para ajudá-las na venda dos cookies, que é uma coisa bem famosa aqui nos Estados Unidos. E o segundo projeto que eu fiz para uma aula de engenharia química, que esse foi mais específico, foi o Quimicar. Esse carrinho químico é bem famoso, acho que muitas pessoas já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. No meu caso, foi um projeto pequeno, então o carrinho não foi tão elaborado, foi com uma garrafa de água, e aí a gente misturou vinagre e baking soda, que é bicarbonato de sódio, e aí os dois reagindo juntos, eles formam gás carbônico, e aí faz o carrinho andar num tiro só. E aí eu coloquei um vídeo aqui, é bem curto, porque o carrinho foi bem rápido, mas só para mostrar para vocês. E é isso, é bem legal esses projetos que a gente faz dentro das aulas de engenharia. Não, com certeza. Marizinha, meu amor, vou ter que te interromper de novo, porque eu amo falar desses projetos. Meu, eu concordo totalmente com a Mari falou, e eu acho que algo ainda mais que dá para você enxergar nesses projetos é a questão de você trabalhar junto com uma galera. Eu já passei noites viradas dentro da faculdade para fazer um projeto, mas, sabe, depois eu olho para isso e falo, nossa, que louco, que legal, quanto que eu aprendi, não só com a galera, mas conseguindo descobrir os problemas, fazer algo funcionar, fazer algo apresentável, tirar uma nota legal, às vezes uma nota ruim, mas toda essa experiência que você tem nesses projetos que a USF apresenta, pelo menos na área de engenharia, não só na USF, como outras faculdades dos Estados Unidos, é algo que você aproveita, que você vai aprender o técnico, vai aprender o teórico e vai também aprender a trabalhar em grupo. Obviamente que tudo volta naquilo de você se aplicar ou não se aplicar, mas se você coloca effort ali no negócio, dá para aprender muito em todos os sentidos da vida, né, Mari? Sim, é verdade, esqueci de mencionar que esses 2 projetos foram feitos em grupo, eu e mais 3 pessoas. Agora falando sobre amizades, que todos amam. Na USF foi muito fácil, muito tranquilo fazer amigos, porque principalmente pelo fato de ter muito aluno brasileiro aqui. Em cada canto que você vai tem um brasileiro, inclusive hoje, voltando da academia, eu parei no semáforo ali e encontrei mais 2 brasileiros. Então isso acontece direto aqui. E a maioria dos amigos que eu tenho hoje, eu conheci durante a semana de orientação para alunos novos aqui na USF, que a Vitória vai falar um pouquinho mais depois.
E também tem outros amigos que eu conheci nas aulas. Então, aqueles ali da foto de baixo são os mesmos que estavam na foto do laboratório. E é muito bom porque nós 4 fazemos o mesmo major. A gente faz engenharia química. Então, a gente tem todas as aulas iguais, assim, o schedule é praticamente igual. E é muito bom porque a gente sempre se ajuda nas tarefas, nos trabalhos, em tudo. Então, eu acho isso fundamental. E um desses amigos é da Venezuela, a outra é da Colômbia e o outro é o Thales, que é brasileiro também. E também tive contato com estudantes antes de chegar em Tampa, o que facilitou bastante também. Eu não conversei com tanta gente, mas alguns exemplos, o Felipe, por exemplo, eu comecei a falar com ele através da Brasa, que eu também vou falar um pouquinho melhor depois, que eu vi que ele fazia engenharia mecânica, aí a gente começou a conversar, e também o Thales eu conheci pelo Instagram também, e aí, quando a gente descobriu que os dois iam fazer engenharia química, foi muito legal. E ele é meu melhor amigo, a gente é muito amigo até hoje, e foi muito bom porque antes de eu vir para Tampa, eu já sabia que ia ter pessoas conhecidas, então isso acho que facilitou bastante também. Agora, falando um pouco mais sobre organizações estudantis, aqui na USF, eu acredito que tenha mais de 600 organizações estudantis, tem organização de tudo que vocês podem imaginar, até tipo de Harry Potter, eles brincam de quadribol, não sei como, mas eu sei que existe. E, enfim, aqui na USF eu me envolvi com 3 organizações. A primeira, Dance Club USF, foi um clube de dança que eu e mais algumas amigas fundamos ano passado. Eu era a vice-presidente e a diretora da parte de mídias sociais. Hoje em dia eu não faço mais parte, mas o clube ainda existe, elas fazem aulinhas de dança e tudo mais. Ali eu coloquei um print de um story da primeira aula de balé que a gente fez ano passado. A segunda organização é a AICT, American Institute of Chemical Engineers. Eu sou da parte de marketing dessa organização e, como o próprio nome diz, é para engenheiros químicos, mas todos estão convidados. E a gente faz eventos tanto sociais quanto profissionais. Essa foto que eu coloquei é um exemplo de um happy hour que a gente fez com os professores do Departamento de Engenharia Química, então foi bem legal. E por último, a Brasa, querida Brazilian Student Association. Eu entrei ano passado também, e eu sou a diretora de desenvolvimento profissional. A Vitória, inclusive, é minha analista. E o Gui é meu presidente, o Felipe é o que fundou, estamos todos unidos. E, enfim, como diretora dessa parte de desenvolvimento profissional, a gente faz eventos para ajudar os alunos com as suas carreiras, com resume, que é o nosso currículo, né? Dicas para entrevistas e tudo mais, então é bem legal. Marizinha, só uma coisinha, não sei se iam falar depois, desculpe te interromper, mas valia ressaltar também a importância de se envolver, acho, nas organizações estudantis assim que chega na universidade, porque pelo menos eu fui uma pessoa que meio que caiu assim de paraquedas nesse mundo dos Estados Unidos, eu não tinha muito background de como as coisas funcionavam, e apesar de estar gostando muito no primeiro semestre, eu realmente acho que me encontrei na faculdade e realmente comecei a valorizar toda essa experiência quando eu entrei na Brasa ali no segundo semestre de faculdade. Todo mundo vai achar algum lugar que eles pertencem nas organizações estudantis. Tem o clube do Harry Potter, tem o clube da Disney, tem o clube dos amantes de chocolate. E o mais rápido que vocês vão atrás dessas coisas, vocês vão encontrar o que vocês realmente querem, tanto na faculdade quanto para a vida. Então, achei bacana mencionar aí. Obrigada, Gui. Agora, por último, uma curiosidade, aqui na USF tem um programa, se chama University Lecture Series, que eles trazem pessoas famosas para fazer pequenas entrevistas. Então, até agora, tem muito mais gente que isso, mas esses foram os que mais me chamaram a atenção. O Josh, Drake and Josh, já veio aqui na USF participar desse programinha. O David Harbour também, que é o policial da série Stranger Things, que eu amo. Quando o Josh veio, a gente não estava na USF ainda, mas quando o de Stranger Things veio, a gente já estava aqui, a gente foi super legal. E também com a Angela Davis foi esse ano, eu acho, ou ano passado, e foi um evento online, eu não pude participar, mas acho que a Maria participou, não sei, então se ela quiser falar um pouquinho também. Mas enfim, é um programa que a USF tem que é bem legal, que chama bastante atenção. E da minha parte é isso. Alguém quer? Inclusive, eu participei de um que eles trouxeram o Wozniak, o cofundador da Apple. Caraca, não sabia dessa. Bom, então eu posso comentar um pouquinho sobre a Angela Davis, já que você falou.
Além da Angela Davis, não tem como colocar todo mundo, muita gente incrível que já participou desse programa, mas já teve a Angela Davis, a Viola Davis, a Maya Angelou, todas ativistas incríveis. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. Eu estava comentando até com a Mari, com a Vitória, todo mundo, que, assim, nunca na minha vida eu achei que eu ia conseguir ver uma palestra da Angela Davis só no meu celular, sem nenhum aviso prévio, assim, a gente foi notificado, tipo, meia hora antes. Então, esse tipo de oportunidade, para mim, é inesquecível mesmo, é uma das coisas uma vantagem absurda de você fazer uma faculdade fora, de você conhecer todas essas figuras globais tão importantes. Sim. Gui, é a sua parte agora. Desculpa, gente, bateram na minha porta aqui, tive que atender. Vamos lá, trabalhos no campus. Quando vocês chegam aqui na USF, muitas pessoas já estão interessadas desde o primeiro dia a ganhar o seu dinheirinho ali e não sabem como. Primeiro, eu acho que vale a pena mencionar que muito dessas coisas que a gente vê em filme, de pessoal que trabalha, estuda e trabalha numa pizzaria, enquanto está trabalhando, ganha suas tips, trabalha de garçom, trabalha na cozinha, enfim, isso não existe para estudante internacional, a não ser que vocês vão fazer isso ilegalmente, o que não é muito recomendável, né, gente? Então, vocês têm a opção de trabalhar no campus, o que já é muito bacana. Como funciona? A USF tem uma plataforma gigante de procura de trabalhos e como é uma universidade com campus, acho que é um dos 10 maiores campos dos Estados Unidos, se eu não me engano, tem muitas oportunidades para todo mundo. Eu, por exemplo, eu tenho 2 trabalhos aqui no campus. E sim, você pode ter 2, você pode ter 3 trabalhos, contanto que sua carga horária não passe de 20 horas semanais. Eu, no meu primeiro ano, consegui um trabalho como Orientation Leader, que a Vi vai falar mais um pouco depois como é que funciona a orientação. Eu consegui um trabalho como Orientation Leader da Into, que eu acho que vão falar depois, vocês vão entender, não vou me estender aqui nessa parte. Enfim, recebi os estudantes internacionais, lidava com a papelada deles, levava eles fazer campus tour, era muito bacana, tu acaba conhecendo muita gente. A gente, por exemplo, nós brasileiros, a gente vive junto, querendo ou não. Tem muito brasileiro, a gente é muito parecido, a gente acaba se juntando. Agora, são nos trabalhos, por exemplo, que eu fiz a maior parte das minhas amizades internacionais, tanto com as pessoas que eu conheci recebendo no campus, tanto com as pessoas que eu trabalho agora também, eu trabalho no correio da faculdade. Como é que funciona? A gente fica ali na minha mesinha, eu recebo os pacotes do pessoal da Amazon, da UPS, da USPS, de todas as empresas que trazem para o pessoal que mora no campus suas encomendas, e boto eles no depósito, aí depois, às vezes, eu trabalho na front desk, aí eu recebo os estudantes, passo a carteirinha deles, entrego os pacotes para eles, e são trabalhos, assim, geralmente muito bacanas, porque todos os chefes são muito compreensivos, todo mundo sabe que vocês são estudantes, os horários são extremamente flexíveis. Então, eu, por exemplo, eu tenho 6 horas de trabalho fixo só por semana, das 20 que eu poderia trabalhar. Mas qualquer pessoa que trabalha comigo pode dropar o turno delas e eu vou lá e pego o turno, e às vezes eu acabo trabalhando 15 horas por semana. Se é uma semana que eu tenho mais tempo. Ou tem uma semana que eu não consigo trabalhar, eu saio fora do meu trabalho ali naquela semana. E é isso aí, não tem problema nenhum. Meu chefe é muito bacana, eu não estou recebendo nenhum cliente no meio do trabalho, não tem problema. Pode ficar fazendo teu homework, pode ficar vendo uma série, eles botam Netflix passar na televisão, sabe? Então são trabalhos muito chill, assim, muito tranquilos. Tem diversas oportunidades, eu posso trabalhar no correio, que nem eu, no Orientation Leader, na outra Orientation, pode trabalhar no centro de envolvimento no campus, pode trabalhar no Marshall Student Center, que é o nosso prédio principal, onde tem todos os restaurantes do campus, tu pode fazer organização de eventos dentro do Marshall Student Center, pode trabalhar, gente, eu não sei, é tanta coisa que eu nem lembro. Como tutor também. Como tutor, exatamente. Como juiz de futebol. Como foi? Juiz de futebol, trabalhar nos intramurals. Pode trabalhar de juiz de futebol, eu não recomendo muito também, porque o povo fica com raiva, mas se souber lidar com as críticas, não tem problema. E é isso, assim, hoje em dia no campus não tem muitos empregos available, assim, muitos jobs para procurar, porque
passou o período da pandemia, já tinha muita gente contratada e muitos departamentos não estão funcionando presencialmente, então com certeza diminuiu a oferta, mas tende a voltar, assim, já falei com o meu chefe, ele disse que vai abrir muitas vagas, então para vocês que daqui a um tempo vão estar entrando aí na faculdade, sempre fiquem espertos que tem muitas oportunidades, geralmente, tudo que precisa para aplicar é ter o seu resumê e sua cover letter. Tirando todos esses benefícios, vocês ainda vão ter, assim, a oportunidade de estar fazendo um dinheirinho enquanto estuda, muito bacana, e vocês vão passar por um processo seletivo que também vão estar passando depois quando forem procurar um estágio fora do campus, por exemplo, que é uma experiência muito válida. Eu, mesmo assim, mesmo indo trabalhar só no correio da universidade, pode parecer, assim, algo muito simples, qualquer um pode fazer, tem milhares de alunos que tentam aplicar para isso e só alguns passam, ou seja, tem todo um processo seletivo que tem que passar antes. Fê, acho que tu ia adicionar alguma coisa aí? Sim, sim. Acho que primeiro que eu ia falar é que, além da questão de você ter o dinheiro, ter toda essa experiência que o Gui está comentando em esses diversos trabalhos que existem dentro do campus, eu só peguei o meu trabalho de juiz para conseguir o Social Security. Social Security é o CPF aqui nos Estados Unidos. Com ele a gente pode trabalhar aqui. Se você não trabalhar, não tem problema. Você vai conseguir o seu quando você for aplicar para permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Porém, isso é um processo meio longo e eu já passei por isso, estou passando de novo para renovar o meu. E já vi pessoas perdendo a oportunidade de emprego porque não tiveram social antes e esse processo demorou mais do que deveria. Então, a empresa que ia contratar a pessoa ficou, opa, peraí, não vou te contratar, deve ter alguma coisa de errado aí. Já, se você é uma pessoa já bem preparada com esse social na mão, você diminui esse processo em uma grande parte. E aí você já chega na hora de um processo seletivo para um trabalho mais preparado também. Então tem esse outro lado interessantíssimo de conseguir um trabalho no campus, nem que seja por 2 meses. Muito, muito bom, Fê. Bem válido. Valeu a lembrança aí. Também para quem gosta de investir, quem quer investir aqui nos Estados Unidos, quando vier, tem que ter um Social Security daqui. Então, outro ponto importantíssimo. Acho que é isso aí. Se você tem alguma coisa a agregar sobre trabalhos no campus, se não, pode passar aí, Marizinha. Vamos lá, serviço de advisor. Maria, tu vai pretendia falar sobre isso depois? Guimo, pode falar, depois eu dou uma pincelada bem rapidinha, mas aproveitando já que você estava falando sobre essa questão de trabalho, e meio que envolvendo o que a gente estava falando antes de se envolver com várias pessoas, conhecer, fazer amigos e tudo por meio de diferentes organizações, eu acho que é válido a gente falar o quão importante é, além de ter amigos, claro, brasileiros, né, e do nosso país, que a gente fica mais chegado, mas ter amigos também locais, porque tem oportunidades que eles estão muito mais cientes do que a gente. Por exemplo, um emprego no campus que eu consegui recentemente é uma empresa de Resident Assistant, que eu vou explicar melhor depois, mas eu não sabia nem que isso existia. Então, se eu não tivesse pessoas que me falassem o que era isso e tivesse contato com essa minha Resident Assistant, eu provavelmente não aplicaria, nem saberia que esse trabalho existe. Então, daí a importância de ter a mente aberta para as oportunidades mesmo. E assim, aplica para vários trabalhos, entendeu? Mesmo que você não passe, a experiência de você passar por uma entrevista em grupo, a gente estava até conversando sobre isso um dia desses, eu e o Guimo, a experiência de você passar por essas coisas num outro idioma te faz muito mais forte, um candidato muito mais preparado para qualquer entrevista que você fizer, seja de estágio, seja de qualquer trabalho mesmo. Mas é isso, sobre Academic Advising, Guimo, vai em frente. Beleza, isso aí, muito bom. Ainda mais que a gente está numa faculdade que tem pessoas de mais de 150 países diferentes e de todos os estados dos Estados Unidos. Então a gente não pode se limitar a ficar só com o pessoal do nosso país, né? Tem que ter alguma troca com as outras pessoas. Mas vamos lá, serviço de advisor na faculdade. Eu não sei como as coisas funcionam no ângulo, gente, então eu vou falar um pouco da minha experiência no ensino médio ou na minha vida inteira no ensino fundamental. Por exemplo, eu estudei numa escola muito conservadora, eu nunca pensei em estudar nos Estados Unidos antes do meu último ano de escola, na verdade, depois de fazer um intercâmbio que eu decidi vir para cá. E assim, eu não sabia nada quando eu cheguei aqui. Essa é a grande verdade. Eu sabia de muito poucas oportunidades que o campus proporcionava, e eu tinha que recorrer a alguém quando eu cheguei aqui, obviamente, para responder todas essas minhas perguntas. E o serviço de advisor me ajudou muito com isso. Primeiramente, tu chega na faculdade, geralmente eles já
te dão um schedule pronto para o teu primeiro semestre com as matérias que são pré-requisitos do teu major. Mas tu pode ir no teu advisor, por exemplo. Eu poderia, no meu primeiro ano, ter ido ali e trocado alguma das matérias que eu não queria ter pego. Mas eu não sabia desse recurso. Então eu não fiz e me ferrei. E peguei algumas matérias tipo geologia, que não tem nada a ver com nem administração, nem finanças, e foi horrível. Mas, enfim, eles te dão advising sobre as tuas aulas, sobre o teu major. Eu também entrei na faculdade com um major diferente do que eu estou hoje. Entrei fazendo Global Business, com uma concentração em Management, e vi que achei muito abrangente, assim, inicialmente. Resolvi mudar para algo mais específico. Foram as finanças e administração separados como um Double Major, que depois vão dissertar mais sobre aí Double Majors, Minors e tudo mais para vocês. E também, fora o Academic Advising, tem o Career Advising. Com o que o Career Advising vai te ajudar? Com praticamente tudo que tu precisa em relação à tua vida profissional aqui nos Estados Unidos. Fazer um resumê. Nunca tinha feito um resumê na minha vida. Eles fazem um esboçozinho, procura na internet, foi o que me disseram, ok, procurei, fiz o meu, cheguei lá, e daí tem um encontrozinho de 15 minutos com alguém do Career Advising, eles vão destruir ali o teu resumê, porque o meu estava horrível a primeira vez que eu fiz, vão te dar um resumê, uma estrutura de resumê bem mais bonitinha, vão te dar dicas, o que tu coloca para ficar mais atraente para quem vai estar te contratando, vão te dar dicas sobre entrevista, como se portar na entrevista, até tem um serviço que não é do Career Services especificamente, mas aqui na faculdade tu pode até alugar ternos para ir para as suas entrevistas, ternos para ir em eventos. Os alunos antigos vão deixando e tu pode alugar de graça, só ir ali, pegar um terno e usar e tudo certo. Também vão te dar dicas sobre o quê? Sobre networking, extremamente válido, bem o que a Maria falou, tem oportunidades que tu só vai saber, tu só vai chegar a elas conhecendo outras pessoas. E como tu faz como tu cria toda essa rede, eles vão te ajudar também. Tá? Vão te dar muitas, muitas, muitas dicas em relação a tudo da vida. Eu acho até que o Fê pode falar um pouco mais, que ele já passou por esse processo aí de faculdade todo. Eu acho que vai ter alguma coisa para agregar aí. Sim, eu acho que o Gui falou tudo, a real, e summarizing, fazendo um resumo, eu nunca vi algo assim, comparando com meus amigos, inclusive de engenharia e não engenharia no Brasil. Todo esse suporte que a faculdade americana oferece para os estudantes, para te preparar para você sair da faculdade encaminhado para um trabalho. Ou seja, você não está encaminhado se você não quer, porque eles estão lá para oferecer tudo isso que o Gui falou. Agora, também existe o lado americanizado, que eu vejo que eles são bem mente fechadas, assim. Então, quando você às vezes vai pedir um apoio para esses caras, é um advisor, ele está lá para te aconselhar, não para você seguir exatamente como eles estão falando. Porque se eu fosse seguir o que eles estavam falando para mim desde o começo, eu não teria sido, acho que, metade de quem eu sou hoje. Eu sou um cara que participei de uma organização durante a faculdade inteira, totalmente fora da minha major. Eu fiz aulas de chinês onde todo mundo falou para mim, não é loucura, se você fizer isso você não vai se formar, é impossível, é muito difícil. Eu não teria feito se eu tivesse seguido o conselho deles. E ao mesmo tempo segui todos os outros conselhos que eu achei que eram agregáveis ao meu valor, àquilo que eu queria fazer depois da faculdade. Então, ao mesmo tempo que eles têm esse suporte fenomenal aqui nos Estados Unidos, eu acho que também tem que buscar outras alternativas fora da faculdade, com amigos, com a família, com qualquer outra coisa. Principalmente a gente estando aqui longe da família, eu acho que é importantíssimo ter essa mente aberta, que recorrer à família, seja por telefone ou por algo assim, mesmo estando de longe, sempre te mostra um horizonte diferente, onde aqui a gente acaba sendo um pouco limitado por um mindset que talvez seja de uma cultura diferente. Então tem esses dois lados. É um algo fenomenal, não estou reclamando, tirei muito a favor disso tudo, de todos esses advisors, mas também tem que tomar um pouco de cuidado. Bacana, concordo 101% aí. Pode passar, Mari. Também recorrer a alumni, assim, né? Não só família, tem os Felipes Guéis da vida que já se formaram, que podem nos dar muita ajuda, que a gente incomoda bastante, com muita frequência, e é isso aí, eles podem ajudar bastante. Vamos lá, Recreation and Wellness. A faculdade tem, assim,
quando eu vim visitar, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, foi uma das coisas que mais me impressionou na faculdade. Eu entrava naquela academia, eu ficava, meu Deus do céu, eu vou ficar gigante. Apesar de nem ser um desejo. Mas vamos lá. Não é bem a realidade, né? Às vezes você tem que estudar um pouquinho, não dá para ir para academia toda hora. Mas a academia costumava ficar aberta das 6 da manhã até meia-noite, então eu duvido que alguém tenha coisa para fazer todos esses tempos do dia. Tem 3 academias no campus, tem uma específica para os atletas, tem o The Rec, que é a maior academia, que tem musculação e aeróbico, tem 2 ginásios poliesportivos, tem quadra de basquete, show de bola linda, assim, tem quadra de paddle, squash, não lembro o nome, desculpa, gente. É a quadra. De quê? É de squash a quadra, não é de quadra. Squash. Boa, isso aí. Pista de corrida interna, tem um complexo aquático, uma piscina fantástica, assim, é tudo muito lindo, muito novinho, assim, e aqui, 6 quadras de squash. Perdão, aí faltou ler o slide previamente, mas é isso aí, é muito bacana. Fora isso, tem muitas aulas que eles dão lá dentro no The Rec. Eu já fiz boxe, já fiz pilates, já fiz yoga. Eu sei que vai ter depois. Não, é isso que eu ia perguntar. Você quer que eu coloque o vídeo agora para passar para o próximo? Não, peraí, só vou acabar aqui, daí eu falo também o The Fit, que enfim, tem muitas opções de aulas, depois eu vou passar aí, tem uma listinha de várias coisas que tem para fazer agora, hoje em dia. E tem a outra academia, que é o The Fit, que é um pouquinho menor, mas mais nova ainda, tá no novo complexo de prédios residenciais da faculdade, é linda, 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 espetáculos, aparelhos novinhos, assim, tem menos opções de coisas, mas dá para fazer um treino show de bola, tem uma salinha, tem o Wellness Center, aí tu saiu do treino, tá com aquela dorzinha nas costas, vai numa cadeirinha de massagem ali, enfim, gente, é fantástico, assim, essa parte do campus eu adoro demais, e acho que a Mari pode rodar o videozinho aí. Campus Rec is the place for people of all abilities. We'll be happy to give you a free fitness orientation to show you how to use our cardiovascular equipment as well as our strength training equipment. You can visit our website, www.usf.edu/campusrec, to keep up with our hours. Some of the services that we include are renovated pool and locker rooms, elevated running lanes, and over 140 pieces of cardiovascular equipment. We also offer free small group training with over 50 group fitness classes taught each week. Our intramural sports are various levels of competitive sports leagues, tournaments, and events. We have up to 35 each semester. Also, there are currently 42 recognized student organization sport clubs. And finally, our outdoor recreation center includes off-campus adventure trips, high and low ropes course, Riverfront Park, and our Borrow Our Bikes program. Calma, problemas técnicos. Vamos lá. Também não mencionei aí, tem os intramurals, que são os campeonatinhos que não são dos times oficiais da faculdade contra outros times oficiais, não são dos clubes, são apenas campeonatinhos para jogar. O Felipe já voltou aqui, que agora ele gosta de se gabar aí, que já foi campeão do futebol da faculdade algumas vezes com o time dos brasileiros aqui, é sempre legal. Vocês montam o timezinho de vocês, se inscreve no site, tem uma vez a cada semestre campeonato de futebol, de basquete, de flag football, de tudo que vocês imaginarem. E aqui estão algumas das aulas que oferece, tem o cycling, tem spinning, tem bootcamp, eu não sei nem pronunciar ali a terceira aula, BARRE, Barre, perfeito, Zumba, com pezinhos e tudo mais. Legal, o TRX. E acho que é isso, assim, que eu tenho para falar, gente, infelizmente eu tenho que ir, que eu fui aí, tenho um compromissozinho daqui a pouco, na verdade, um campeonatinho de futebol, então, para todos amantes aí do futebol, não se preocupem, vão vir para os Estados Unidos, ainda vai dar para jogar bastante aqui, e
é isso. Espero que tenha dado para ajudar vocês um pouco, dar algumas ideias para o futuro para vocês, e qualquer coisa eu vou deixar meu número aqui no chat, podem me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, qualquer coisa, estou disponível. Boa sorte aí, gente. Obrigada, Gui. Bom jogo para vocês. Valeu, Marizinha. Tá. Eu vou começar falando sobre a Orientation Week, que basicamente é uma semana em que os Orientation Leaders, que foi o que o Gui mencionou antes, são alunos contratados para dar suporte aos alunos que estão entrando na faculdade agora. Então, são alunos com maior experiência que vão ajudar vocês a se habituarem, assim, com o novo ambiente da faculdade. E essa semana serve basicamente para isso, para você aprender tudo que tem para aprender sobre a faculdade, sobre o campus, sobre o seu major, ou se você não tiver um major decidido, como você vai fazer para decidir durante os 2 primeiros anos. Então, é uma imersão durante uma semana em tudo que você tem que saber da faculdade, basicamente. Óbvio que não dá para ensinar tudo, então tem coisas que vocês vão aprender sobre cada faculdade depois de um tempo, mas as principais coisas sobre a faculdade em si, então sobre health insurance, sobre o banco, sobre tuition, tudo isso é ensinado por meio de palestras, e vem pessoas experientes que trabalham dentro da USF para falar sobre isso. E além disso, a gente conhece o campus, então as facilities, que são as questões, as piscinas, as quadras, as academias, a questão do housing também, que são os prédios de moradia para os alunos, os prédios de aula e os colleges específicos. A gente faz mini tours durante essa semana para conhecer isso. E as orientations são separadas, então existem 2 orientations, tanto para alunos internacionais quanto para alunos americanos, não se encontram em momento nenhum. Então, a nossa orientation foi só com alunos internacionais, todos os brasileiros que entraram junto com a gente conheceu durante essa semana, e foi ótimo, assim, porque, pelo menos para mim, eu fui para os Estados Unidos sem conhecer ninguém da USF. Então, durante a Orientation Week, foi a oportunidade que eu tive de conhecer tanto os brasileiros quanto outras pessoas internacionais que estão passando pela mesma mudança que você, e você começa a semana de aulas já com um grupo de amigos ou com pessoas conhecidas, e é bom você chegar numa aula e ver um rosto conhecido, ou chegar no refeitório e ver um rosto conhecido, e não ser aquela coisa que você tá meio excluído de tudo, meio sem conhecer ninguém, num ambiente completamente novo, que provavelmente você tá sem a sua família. Então, apesar dos pais poderem participar durante a Orientation Week, é comum que na primeira semana de aula eles já tenham ido embora. Então, para mim, foi super produtiva, assim, essa semana, porque foi quando eu conheci a maioria dos meus amigos que eu tenho contato até hoje, inclusive Marizinha, Maria, a gente se conheceu durante a Orientation Week. E além de você conhecer todos os alunos e poder interagir com todos os alunos, as atividades durante essa semana são divididas em grupos menores, porque na nossa orientation tinha um número imenso de alunos e não tinha como fazer tudo com todo mundo ao mesmo tempo. Então, não tinha como você fazer um tour com 200, 300 alunos. Então, eram divididos em grupos menores para facilitar a dinâmica de tudo. E, pelo menos, o meu grupo tinha pessoas com majors parecidos ou o mesmo major que o meu. Então, eu conheci também uma amiga que é canadense, que faz o mesmo major que eu. Então, a gente se conheceu na orientation e aí pega aulas juntas, a gente se ajuda nas tarefas. Então, é bem legal para você poder se acostumar com o ambiente da faculdade e também conhecer pessoas que você vai levar para o resto da vida, depois da faculdade, durante a faculdade, enfim. Pode passar, amiguinha. Eu coloquei uma foto do MSC, que é o prédio principal da faculdade, e também um bumerangue que eu fiz na primeira semana de aula em um dos ginásios da USF, que na verdade é o Youngling Center, que é o principal ginásio que tem os jogos de basquete, enfim. Aí vou falar um pouco das grades de aula. O Gui falou um pouco do advisor, eu vou abordar também, mas de forma mais geral, porque ele cobriu bastante esse tópico. A principal coisa para mim é a organização de como eu monto a minha grade de aula e como cada aluno monta a sua grade de aula. Varia bastante. Então, por exemplo, durante esse semestre eu não tenho aula de sexta-feira por uma opção minha. Eu montei um schedule em que eu não tenho aula de sexta-feira para que eu possa usar esse dia para estudar
qualquer matéria que eu escolher, ou para provas e fazer assignments, ou para, se eu quiser, sei lá, sair na quinta-feira, na sexta-feira eu quero acordar mais tarde, eu tenho a sexta-feira livre. Além disso, a gente tem que pensar em montar um schedule de uma maneira que você tenha tempo livre, tanto para sair, tanto para ir em eventos sociais da faculdade também. Não existem só... eventos sociais não são só rolê e festa e balada. Tem vários eventos dos clubes, das organizações estudantis que a Mari falou antes, que são muito importantes. São nesses eventos que a gente conhece muita gente, então enhance muito o seu networking. Você vai também conhecer pessoas que podem te contratar no futuro, ou pessoas que têm o mesmo major que você. São eventos muito importantes para você conhecer pessoas e também se envolver na faculdade, que, como outras pessoas já falaram também, é muito importante desde o começo. E além de tempo livre para eventos sociais e para esses eventos da faculdade, é muito importante você manter em mente que, além das suas aulas, você precisa fazer as atividades das suas aulas, estudar para as provas das suas aulas. Então, não adianta você pegar um monte de aula que vai te demandar muito e não ter tempo suficiente para fazer os seus assignments durante a semana, porque não adianta você fazer a aula e não ter tempo para fazer as coisas que você precisa para ter nota nessa aula. O schedule plan, agora na USF mudou um pouco, mas funciona basicamente do mesmo jeito. Você tem que... cada major tem uma folhinha. Eu até incluí no próximo slide uma foto da minha folhinha do meu major. Depois que eu acabar desse slide, vocês vão ver. Que lista todas as aulas que você precisa fazer. Então, todos os requirements do seu major, tudo que você precisa para se formar. Tanto de General Education, que são as aulas de curso básico. Então, todo mundo tem que fazer, independente do major. Quanto das aulas que são major specific. Então, cada curso tem a sua grade de aulas diferente. E aí, seguindo essa folha, junto com reuniões com o seu advisor, cada aluno vai mantendo, keeping track, assim, do que falta, do que já foi feito, para que possa se formar a tempo. Tem também um número mínimo de créditos, depende se o aluno é bolsista ou não. Então, eu, por exemplo, que não tenho bolsa, eu preciso fazer 12 créditos por semestre para manter o meu visto. Geralmente, quem tem bolsa precisa fazer no mínimo 30 créditos por ano, e aí entre os 3 semestres, que são Spring, Fall e Summer. O Gui já falou do advisor, cobriu bastante a questão prática, assim, do advisor, mas com a questão de montar as grades de aulas, eu acho importante falar que você vai precisar marcar uma reunião com o seu advisor, geralmente uma vez por semestre, pelo menos, para alinhar o que você planejou, quais aulas você quer fazer, se isso cabe no seu major, se você tem créditos o suficiente. Tem gente que opta por fazer sozinho, mas eu, particularmente, prefiro manter essa rotina de fazer uma reunião semestral com a minha advisor para poder entender o que eu ainda preciso fazer, entender qual aula cabe em cada crédito e o que eu posso escolher, o que é válido, o que não é válido. Além disso, todo semestre, todo aluno tem um hold do Health Insurance que você precisa tirar, e aí você retira com um form, mas nos primeiros semestres tem holds que precisam ser tirados pelo seu advisor especificamente, então você vai precisar marcar uma reunião com ele, ou ela. Pode passar, amiguinha. Vi, só uma coisa que eu acho que vale a pena falar também, que quando a gente está montando nossa grade de horário de aulas, o schedule, a gente consegue ver com antecedência quais são os professores para cada aula. E geralmente uma aula tem 3 sections, e em cada section é um professor diferente. E aí tem um site que a gente usa bastante, que chama Rate My Professor, e lá tem uma avaliação deles com estudantes que já tiveram aula com eles, e aí a gente consegue ver se eles realmente são bons mesmo ou não, e aí dependendo disso a gente consegue montar a nossa grade horária baseada nisso. E outra coisa também, Vi, é que nos 2 primeiros anos da faculdade é obrigatório ter essa reunião com o advisor para se registrar para as aulas, porque é um hold também, assim como tem o hold do seguro de saúde, tem o hold do advisor. E aí, se você não marcar essa reunião, eles não tiram esse hold para você e você não consegue se registrar para as aulas. Eu acho que quando você entra no departamento ou quando você vai ser um junior no próximo semestre, não tem mais isso, porque eu, por exemplo, não tenho mais esse hold, tenho só do seguro de saúde. Mas, enfim, era só isso que eu queria acrescentar. Eu coloquei nesse slide aí também uma fotinho do meu schedule do primeiro semestre, que foi o semestre que eu peguei menos aulas até agora. Eu peguei 12 créditos, que era o mínimo que eu precisava. Na verdade, me deram 12 créditos, né? A minha advisor me deu 12 créditos no primeiro semestre.
E é isso, eu coloquei só para vocês verem que, como esse schedule não foi montado por mim, as aulas foram meio espalhadas durante o dia. Mas a partir do segundo semestre, na verdade, até a partir do primeiro, que você tem a liberdade de marcar uma reunião com o seu advisor e reformular esse schedule de uma maneira que você se sinta confortável e tenha horários que você prefira, você pode montar do jeito que você quiser. Então, como eu falei, por exemplo, esse semestre eu não tenho aula sexta-feira e coube dentro do meu major. Tem semestres que pode ser que eu não consiga fazer um schedule que eu não tenho aula sexta-feira, ou que eu não consiga fazer um schedule que eu tenho aulas, por exemplo, até a hora do almoço para eu poder estudar de tarde, que é o que eu prefiro fazer. Pode passar. Aí eu coloquei uma foto, não vai dar para ver porque a apresentação é pequena, mas é da minha folha, que é a minha tracking worksheet do meu major. Então, nessa folha tem todos os requirements que eu preciso cumprir para me formar, quantos créditos eu preciso de cada sessão, tanto de General Education, quanto aulas que são major specific, então são específicas do meu curso, e todo advisor vai te dar isso independente do seu curso. Então, a Mari tem o dela, a Maria tem a dela, o Felipe tem o dele, e cada um tem a sua, e vai acompanhando as aulas que já fez e que ainda precisa fazer para se formar. Pode passar também. Aí agora um pouco sobre a alimentação dentro do campus. Existe a possibilidade de você fazer um meal plan, tem alunos que optam por não fazer. Vivi, rapidinho, só antes de você falar, posso comentar sobre o scheduling também, algo interessante. Eu acho que, outra coisa que eu acho que isso é muito diferente do Brasil, pelo menos, comparando com amigos meus de outras faculdades brasileiras. Você ter essa liberdade de escolher suas aulas ajuda você a otimizar seu tempo na questão de estudos. Então, isso também vai de acordo com que nível você está da faculdade. Se você é primeiro ano, você tem mais liberdade porque tem mais aulas para você escolher. Segundo ano já diminui um pouco, terceiro um pouco mais, e no quarto você já está meio que preso ali àquilo que a faculdade oferece por ter menos coisas oferecidas. Mas, ao mesmo tempo, ainda assim é válido para você pensar logo no começo, eu vou pegar 3 aulas, uma seguida da outra, porque eu quero acabar já com as aulas e ter o dia livre para mim, ou eu quero pegar uma aula de manhã, poder estudar e revisar o conteúdo depois da aula, e aí ter a segunda aula de tarde, para deixar um pouco mais passado e tranquilo para mim. Então, eu acho que isso é algo bem legal, que ajuda muito os alunos a construírem esse senso de responsabilidade, que na minha visão o Brasil meio que te enquadra a algo. Vi, eu lembrei de mais uma coisa também, que para se registrar para as aulas vai por ordem, assim, das notas. Então, quem tem o GPA mais alto, geralmente se registra no primeiro dia, no primeiro horário, ou pelo menos no primeiro dia durante a tarde. E aí, conforme o GPA, que é a nossa média, acho que eu posso dizer assim, média de notas, conforme esse GPA vai diminuindo, você vai se registrando, assim, em outros dias, e acaba que as aulas vão acabando, né? Porque outras pessoas já vão pegando. E aí a gente tem um amigo que o GPA dele não era ruim, mas acabou que ele não conseguiu se registrar para uma aula e acabou pegando cálculo 2, tipo assim, até 9 horas da noite, das 7 às 9. O que acho que ninguém gostaria que acontecesse com você. Mas, enfim, quanto melhor a sua nota, você tem mais chance de pegar as aulas que você quer, com os horários que você quer também. Tem também, durante a primeira semana de aula, a gente pode dropar as aulas que a gente tá e adicionar novas aulas se tiverem vagas abertas. Então, por exemplo, se você não conseguiu pegar uma aula que você queria durante o dia de se registrar porque o seu GPA era mais baixo do que o primeiro horário, ou porque a sala já encheu muito rápido, porque acontece isso também. Mesmo eu me registrando no primeiro horário, geralmente tem aulas que eu não consigo pegar porque teve gente que se registrou antes de mim e eu perdi a vaga da aula porque era uma aula pequena. Mas durante a primeira semana de aula tem sempre a possibilidade de você pegar a vaga de uma pessoa que já foi nessa aula e não gostou, ou de uma pessoa que já tinha se registrado, mas não vai caber no schedule dela durante esse semestre, vai ficar muito apertado, enfim, N motivos, cada um dropa a aula, né, na sua perspectiva, mas existe a possibilidade de você pegar uma aula que você não conseguiu pegar anteriormente na primeira semana de aula, e muita gente faz isso. Eu já troquei de aula várias vezes durante a primeira semana para pegar um horário melhor ou para pegar um professor que eu achava melhor, enfim. Falando um pouco sobre alimentação, existe o Meal Plan, que é um plano de alimentação pré-pago. Você paga durante a tuition, então você vai pagar no valor que cobre o semestre da sua faculdade. Muitos alunos optam
por fazer o meal plan, principalmente morando dentro do campus, porque geralmente você mora em quartos que não tem cozinha, então o único quarto que tem cozinha, pelo menos na USF, são os apartamentos, e o resto não tem cozinha, é uma cozinha comunitária que divide entre todo mundo do seu andar, ou todo mundo de um lado do seu andar, e por isso é mais fácil e mais prático pegar o meal plan, até porque muita gente não cozinha, eu particularmente não sei fazer muita coisa, então para mim foi muito cômodo pegar o meal plan durante os semestres que eu morei dentro do campus, porque é uma coisa pré-paga, então já tá pago, você pode usar tudo que você escolheu, tem várias opções de planos, com mais possibilidades, menos possibilidades, mais caros, mais baratos, depende também do quanto a pessoa pode pagar ou do quanto a pessoa come, vai de cada um. Dentro do meal plan, na USF pelo menos, existem 2 tipos de dinheiro, que são os meal swipes, que são... basicamente, você pode entrar nos refeitórios e toda vez que você entra nos refeitórios, você gasta um meal swipe. Dependendo do plano de alimentação, é ilimitado, tem outros que são limitados por um número que você pode usar durante o mês, um número que você pode usar durante a semana ou durante o semestre, depende do plano que você escolher. E além dos meal swipes, desculpa. Além dos meal swipes, tem os dining dollars, que são... funciona como um cartão de débito, assim. Você tem uma quantia de dinheiro que já está pago dentro do seu Student ID, que é como se fosse uma carteirinha de estudante. E aí você pode usar para comprar tanto nos restaurantes que tem dentro da USF, quanto nos alguns dining halls que vendem, por exemplo, barrinha de proteína, croissant, café, tudo isso você pode comprar com esse dinheiro que já está pago no seu Student ID, sem precisar gastar do seu cartão da sua conta do banco ou gastar em dinheiro. Esse plano de alimentação já inclui esses dining dollars. Tem 2 tipos de lugares para vocês comerem no campus. Tem os dining halls, que são os refeitórios, então é um lugar que você entra e é como se fosse um restaurante de self-service, já tem comida pronta e você escolhe o que você quer comer, e nesses lugares você gasta um meal swipe. Tem restaurantes que você pode usar só um meal swipe por dia, e tem restaurantes que você pode entrar quantas vezes você quiser e gastar quantos meal swipes você quiser, dependendo do seu plano, do quanto você quer gastar, enfim, vai de pessoa para pessoa. E além dos refeitórios, dos dining halls, tem também os restaurantes, que eu coloquei algumas marcas que tem dentro da USF, principalmente no MSC, que é o principal prédio da faculdade. Tem uma praça de alimentação, que é como se fosse uma praça de alimentação de shopping, tem várias opções de vários restaurantes para agradar todos os gostos. E aí, alguns lugares permitem você comprar com seus dining dollars, outros não, depende muito de lugar para lugar. E além disso, na biblioteca tem um Starbucks, que é muito prático, porque você já passa lá muito tempo estudando, a gente principalmente passava muito tempo estudando na biblioteca, então pegar um café, pegar uma coisa para comer, para que você continue estudando de uma maneira produtiva, sem ter que, vou até o refeitório para comer, para depois voltar, ou sei lá, quem mora dentro do campus, pelo menos, não tem o costume de comprar coisa para deixar no quarto, porque pode derreter, pode estragar. Então, é uma maneira prática de você poder comprar alguma coisa para voltar de forma rápida ao que você já estava fazendo. Pode passar, amiguinho. Eu incluí algumas fotos dos principais dining halls da USF, então... A primeira foto no canto esquerdo de cima é o The Hub, que é o refeitório que a gente mais comia, então a gente passava horas e horas lá dentro, principalmente de noite. O The Hub funciona da maneira meio restaurante self-service, então você passa um meal swipe, entra no The Hub e vai ter várias opções de comida, você pega o que você quer. Tem algumas ilhas de comida, assim, que você pode fazer o seu prato. Então, tinha uma ilha de macarrão, você podia fazer o seu macarrão, montar com o que você quiser. Tem ilhas de salada, tem ilhas de comida mexicana, e aí tem dias típicos também de cada comida. Eles têm um cardápio, cada refeitório tem o seu cardápio, e aí tem dias específicos. Então, toda terça-feira tem Taco Tuesday, então toda terça-feira tinha comida mexicana no The Hub. Aí, no canto direito de cima, tem o Champions Choice, que é um restaurante mais para os atletas, assim, da faculdade. Todo mundo pode entrar, mas é mais focado para essa parte mais saudável. Então, tem comidas mais saudáveis, bebidas mais saudáveis, enfim. Tudo é voltado para essa área do esporte, até por ser perto do lugar que os atletas treinam. E aí, é uma pegada mais saudável.
E o de baixo é o Argos, que também a gente comia bastante. A gente come bastante, né? Que agora eu tô no Brasil, mas enfim. Você só pode usar um meal swipe por dia, então cada aluno só pode entrar no Argos uma vez por dia, ou se quiser pegar uma outra refeição, você tem que usar os seus dining dollars ou pagar com o seu cartão normal. E aí, no Argos, é um restaurante que você pede o que você quer, tem várias opções, e aí tem rice bowls, que são bowlzinhos de arroz, e você escolhe os toppings que você quer, ou tem saladas, e você escolhe os toppings que você quer, tem burrito, tem um monte de opções também. Então, a alimentação dentro do campus é bastante diversificada, tanto entre os restaurantes de marcas conhecidas, então Starbucks, Panda, várias opções, tem pizzaria, tem tudo dentro da faculdade, e além disso, os dining halls têm também bastante variedade de comida, e às vezes, putz, cansei de comer todo dia no The Hub, vou no MSC, na praça de alimentação, comer uma comida diferente, tem várias opções para agradar todos os gostos. E acho que da minha parte é isso. Bom, pessoal, primeiro só finalizando rapidinho, a alimentação no campus também é muito democrática, digamos assim. Não sei se aí alguém tem alguma restrição alimentar em questão de glúten, lactose, dieta vegana, vegetariana. Tem opção para todo mundo, isso era uma preocupação para mim quando eu fui para lá, porque eu sou vegetariana, mas fiquem tranquilos, tem opção, e não só, tipo, 2 opções. Você pode variar seu alimento, não tem problema, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho da biblioteca agora. A biblioteca, para ser sincera, é a minha parte preferida do campus, eu acho. A gente passava muito tempo lá, eu acho que o máximo de horas que eu passei lá foi 14 horas num dia, porque assim, gente, é real. E é porque assim, a biblioteca é um ponto de recursos infinito. Assim, a biblioteca da USF pelo menos tem 5 andares, e cada andar é especializado em alguma função para te ajudar. Então, o primeiro andar, por exemplo, tem uma área de estudo, onde a gente ficava muito, tem um laboratório de computadores com mais de 160 computadores, tem desde grampeador, se você precisar de grampeador, até impressoras 3D para você imprimir o que você precisar. Então, essa primeira área, tem também o Starbucks, tem uma área para você pedir ajuda para uma bibliotecária, se você precisar, se você estiver precisando para alguma pesquisa da sua faculdade, ou se você quiser só pegar um livro mesmo para você. Então, esse primeiro andar é bem focado nessa parte. O segundo andar é muito mais sobre aprendizado, ajudar os alunos. Então, tem o Smart Lab, que muita gente faz aulas que precisa usar o Smart Lab para fazer, principalmente aulas de matemática, assim, cálculo Zoom para business. Então, nessa área é mais ou menos isso. Tem também no segundo piso o Writing Studio e uma área de tutores, para te ajudar nisso também. O Writing Studio eu acho muito legal, principalmente para quem é estudante internacional, às vezes pode ficar um pouco inseguro na hora de escrever papers, redações, que tem muito, principalmente nessas áreas, nessas aulas mais gerais, como a Vitória falou, que todo mundo tem que pegar. Às vezes você tem uma prova que é um paper, então se você está inseguro em relação à gramática, até a formato de você citar as suas fontes, eles te ajudam para isso, você marca um appointment e eles te ajudam nisso. Então, isso me ajudou muito no primeiro semestre. No terceiro piso e no quarto, no terceiro piso são livros, né? No quarto piso são livros também, e tem uma área que chama Special Collection, que são basicamente livros, fotografias, muita coisa rara, entendeu? Então, é bem interessante de ir lá ver também. E no quinto piso é uma área de Quiet Study, que é basicamente um espaço que você vai para se concentrar 100%. Então, assim, na época de provas, aquele lugar enche, porque você tem secções individuais. Então, cada área de estudo tem uma cadeira, tem um lugar para você carregar seu celular e tem uma luz individual. Então, você pode ficar lá o dia inteiro, se você quiser. Dentro desse andar de Quiet Study também, tem uma área específica para quem é graduate students, porque aí ele não tem distrações, querendo ou não, é um pessoal que precisa estudar mais. Então, você entra com a sua USF ID, ou com da sua faculdade, que é tipo essa aqui, que a Vitória falou que você faz tudo. Você passa para entrar nos refeitórios, você passa para entrar no seu dorm quando você mora dentro do campus, e também você passa para entrar nesse lugar. Além da parte física, né, a estrutura, a biblioteca tem recursos assim infinitos, eu acho. Além dos físicos, dos livros físicos, tem
praticamente tudo que tem na parte física dos livros tem digitalizado, então você pode ter acesso a isso. Por exemplo, agora eu estou no Brasil, eu tenho acesso a basicamente as mesmas coisas que os alunos que estão lá têm por causa dessa digitalização. Então tem de tudo, tem livros, artigos acadêmicos, lógico, fotografias, databases, é muito diversificado, e tem a plataforma também digital, como eu falei, que você pode tanto acessar esses materiais, quanto falar com a bibliotecária, como eu tinha falado, que você pode ou falar no primeiro andar, lá em pessoa, ou você pode falar online com ela. Imagino que agora, por causa da pandemia, esteja só funcionando online, que é o Ask a Librarian. Pode passar, Mari, por favor? Isso. Então, gente, sala de estudos. Sala de estudos eu coloquei algumas ilustrações aí para vocês verem, porque, como eu falei, a biblioteca... Me alongando aqui no meio dos estudos. Eu senti necessidade, acho que precisava honrar esses momentos. Mas então, tem a biblioteca, como eu falei, que é essa área de Quiet Study. Tem no primeiro andar umas mesas enormes que você pode ficar, que dá para ficar um monte de gente, que a gente faz isso bastante, então dá para ficar lá estudando também. Dentro dos dormitórios também tem uma área comum que você pode ficar estudando, pelo menos no meu dormitório tinha uma área bem legal de estudo, e essa área não é muito padrão, então isso varia, mas a maioria é como essa, assim, tem pelo menos uma mesa, um lugar que você possa estudar também dentro do seu prédio, e qualquer outro lugar no campus. Então, assim, eu acho que o primeiro choque para mim foi ver isso, assim, as pessoas estudam em literalmente qualquer lugar, sabe, no chão, eu já vi a menina estudando no banheiro, nos restaurantes, basicamente qualquer lugar é um lugar para você estudar, no MSc, que já falaram aqui também, que é como um prédio da vida estudantil. Então, assim, todos os lugares eu vejo que são adaptados para você estudar se você precisar. Tem sempre uma cadeira, uma mesinha, um negócio. Então, sempre vai ter lugar para você estudar e sempre você vai ver gente estudando. Então, principalmente nas midterms, durante a época de provas, é bom, assim, se você achou um lugar legal, fique ali pelo resto do dia, se você vai estudar pelo resto do dia, porque senão você vai perder. Então, acho que desse slide é isso. Mari, você pode passar, por favor? Moradia no campus. Então, moradia no campus, eu tive uma experiência super legal com a minha moradia no campus, e então vou falar um pouquinho dos prós e contras, só para cada um ficar um pouquinho mais ciente do que pode acontecer, e acho que o Fê vai falar depois também um pouquinho sobre as vantagens de morar fora do campus. Mas, assim, eu vou começar falando que eu acho que para pessoas que acabam de entrar na faculdade, que estão no primeiro ano, essa experiência é bem legal. Se você puder, eu acho que ajuda muito para você se familiarizar com a faculdade, conhecer gente nova, entender os recursos que a faculdade tem, que tem muito apoio. E apoio não digo só dos estudantes, mas também tem pessoas que trabalham especificamente para ajudar as pessoas que moram no campus, que são os RAs e os Community Managers. Os RAs são pessoas que fazem um treinamento extensivo, assim, para saberem lidar com situações do seu dia a dia e poder te apontar os mais variados recursos no campus. Então, por exemplo, o Career Services, que o Guilherme estava falando, que te ajuda com toda essa parte profissional, eu conheci pela minha RA. O Counseling Center, que é um serviço que você pode fazer consulta psicológica, e basicamente conversar sobre o que você está fazendo, você pode fazer diversas coisas, na verdade. Conhecer algumas organizações também pode ser uma coisa que o seu RA faz. Então, é basicamente uma pessoa que vai estar ali para o que você precisar. Se você estiver se sentindo meio perdido, ele vai estar ali para te apoiar. E se você não estiver se sentindo perdido também, porque é isso, assim, é como uma porta de entrada para todos os recursos da universidade. Dentro do campus também tem um programa que chama Living Learning Communities, ou LLC, que é basicamente você morar junto com pessoas que têm interesses parecidos com você, junto eu digo no mesmo corredor, tá, gente? Não é no mesmo apartamento, mas pessoas que têm um interesse parecido com você de alguma forma, ou que tem um major igual ao seu. Então, por exemplo, tem uma Living Learning Community Business, tem algumas de advertising também, então você pode ter essa convivência melhor. Os alunos do primeiro ano, normalmente, alguns gostam de ter essa experiência para conhecer gente do seu major, né? Outra vantagem também é a conveniência, né? Porque a gente fica muito próximo
dos dining halls, fica mais próximo dos prédios de aula e dos prédios administrativos, então isso facilita muito quando você não conhece a faculdade muito ainda. Você tá um pouco mais perto, te dá uma noção assim melhor. E fora isso tem as amenities, né? Tem lavanderia, tem uma cozinha comum. E finalmente tem a vantagem de você poder fazer muitas amizades, porque digamos assim que você é obrigada a conviver. Então mesmo que você não queira, em algum momento você vai esbarrar numa pessoa legal, vai começar uma conversa, você vai desenvolver. Teve uma vez que eu já fiz amizade com a menina no banheiro, porque eu estava escutando uma música que ela gostava e a gente ficou amiga. Então, assim, não tem para onde correr, você vai fazer amigos, não se preocupe. E morar no campus é um facilitador disso, com certeza. Agora, falando dos contras, o preço é uma coisa que vai em contra, porque normalmente é um pouquinho mais caro que das pessoas que moram fora do campus, né? Não tenho muita noção, porque eu só morei em um dormitório, então não consigo dar uma média muito boa, mas normalmente o preço é um pouquinho mais caro. Então, isso é uma coisa a se considerar também. Outro contra é a mudança, porque, pelo menos na nossa universidade, toda vez que o ano fecha, toda vez que o ano termina, você tem que tirar tudo do seu dormitório e colocar aquilo em algum lugar. Então, se você mora dentro do campus, na hora de fazer a mudança, você precisa tirar isso todo ano, mesmo que você vá morar nesse mesmo prédio. Então, assim, para as pessoas que moram fora do campus, não é bem assim. Eles podem deixar as coisas no quarto, eu acredito. É isso mesmo, então. Dentro do campus você precisa tirar, porque não necessariamente você vai ocupar aquele mesmo quarto. E o último ponto, Mário, eu vou te pedir para avançar o slide um pouquinho. Eita, tudo bem, então. Mas então, gente, pode voltar então, amiga, não tem problema. Sobre a privacidade, né? Um vídeo que eu queria mostrar, que era só para ilustrar, mas se você mora dentro do campus, provavelmente você vai ter uma colega de quarto ou um colega de quarto. Você pode ter quartos exclusivos, assim, que você mora sozinho lá, mas normalmente isso não é tão acessível para todos os estudantes. Então, a maioria das pessoas mora no traditional ou no apartment style, que é onde você divide com mais pessoas, né? E o que acontece? E aí você tem que aprender a conviver com esse ambiente dividido com uma pessoa que talvez você não tenha tanta intimidade. E isso é desafiador, sim, no início, mas você se acostuma, sabe? A gente se acostuma a tudo. E então, assim, tem algumas normas, por exemplo, e vai de sorte também, porque a minha colega de quarto, por exemplo, ela não saía do quarto nunca. Ela sempre ficava no quarto. E para mim, assim, no início eu achava um pouco estranho, mas depois eu já me acostumei. Às vezes ela não estava no quarto, eu entrava assim, gente, cadê ela? Sabe, ficava até com saudade. Então, assim, tudo isso você se acostuma, quando você vê, você já está gostando daquilo. E vai muito de uma sorte também, assim, de você se conectar com as pessoas. Quando você faz a sua application para morar dentro do campus, eles te dão algumas opções. Por exemplo, você fala se você é uma pessoa mais noturna ou mais diurna, se você prefere ficar num quarto com uma pessoa que não é fumante. Tem alguns critérios que você pode colocar para te ajudar a você estar com uma pessoa mais próxima do seu gosto possível. Mas, enfim, é uma experiência muito legal de convivência, para finalizar aqui. Eu achei muito importante para mim ter feito isso no meu primeiro ano. E, assim, eu recomendo para quem puder, mas eu entendo que é uma coisa que vai de pessoa para pessoa. Mas, enfim, essa é a minha experiência morando no campus. E eu espero que tenha ajudado todo mundo. Eu tinha muita curiosidade de saber como era morar no campus. E vale pensar também, como vocês podem ver aí, essa parte aí que tem as bicicletas e tudo, é o The Village, que é uma parte de residência que é muito diferente do estilo tradicional de dorms americanos. Então, não necessariamente você vai morar num dorm daquele jeitinho americano, só se você quiser, lógico, né? Mas, assim, tem muitas opções para você morar. Não precisa entrar no estereótipo, entendeu? Depende de cada universidade, depende de cada situação. Tá bom? Mas é isso. Vai lá, Felipe.
Calma, só mais uma coisinha também, que na maioria das vezes eles juntam pessoas aleatórias, quer dizer, baseadas nos interesses, para morar junto, mas também se você já souber de alguém que também vai para a USF, que você já conhece, você pode preencher um form falando que você quer morar com essa pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Eu conheci a Marina, brasileira também, que faz engenharia industrial aqui, e a gente se conheceu pelo Instagram antes de eu vir para Tampa e tudo mais, e a gente resolveu morar juntas, então isso foi um ponto positivo também. Boa. Maria, você vai falar de double majors e minors? Sim, verdade. Gente, vai ser bem rapidinho, porque eu sei que isso é uma coisa mais específica, mas quem tiver dúvida também pode entrar em contato com a gente também, que a gente está aí para ajudar. Mas, basicamente, eu vou só falar a diferença entre double major, double degree e minor. Double major é você tem um diploma só que focado em 2 áreas. Então, por exemplo, você pode, como o Guimo, ele tem um double major em Finance e Management. Dentro do mesmo College of Business, ele vai ter um só diploma, uma concentração em diferentes áreas. O double degree você pode fazer de colleges diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um amigo que faz Finance, que é do College of Business, e faz Art History, que é do College of Arts and Sciences, se eu não me engano. Então, assim, você tem 2 diplomas, você faz tudo em dobro, requer um pouco mais de planejamento, mas é possível sim também fazer. E você tem um minor, que é como se fosse uma disciplina a mais que você faz, que normalmente complementa o seu major. Então, por exemplo, meu major é Business Analytics and Information Systems. Eu tenho 2 minors. Um minor em Marketing, que é do mesmo college, que eu senti que complementa, e outro minor que é de outro college, que é do College of Arts and Sciences, é um minor em Intelligence Studies. Então, assim, todas essas combinações possíveis, é possível de você fazer isso, só precisa de planejamento. E aí entra o advisor, que é tão importante, que já foi falado aqui. Sem um advisor, você muito dificilmente vai conseguir fazer tudo isso, porque todas essas aulas, todos os minors requerem alguns requirements que você precisa completar para conseguir se graduar com todos esses, né? Sem ter créditos extras e tudo isso. Então, nessa parte, tanto de planejamento, você pode falar com o advisor, na parte de realmente descobrir qual minor é melhor para você, qual que se complementa com o seu major, tudo isso, que é o seu curso maior, digamos assim, você pode ver com Career Service, você pode fazer um teste vocacional. Eu fiz isso, me ajudou bastante. Teste vocacional para saber, não sei, qual área você quer trabalhar, isso ajuda muito na hora de decidir seu minor. E também você pode falar, como eu falei, com o Counseling Services, que é um serviço de psicologia que tem no campus, totalmente gratuito para estudantes. E eles fazem um acompanhamento muito legal com você. Então, se você está, não sei, inseguro, se você entra na faculdade sem saber muito o que você quer, isso também pode ser uma forma de te ajudar, que vai além do Career Services e vai além do Advisor, tá bom? Mas é isso. Sobre os feriados, aí eu vou falar para todo mundo que quiser complementar aí, para falarem à vontade, porque eu trouxe alguns feriados, muitos são locais de Tampa, mas só para ilustrar que, assim, dependendo da cidade que você vá, sempre vai ter um feriado local que o pessoal é enlouquecido. Então, assim, se prepare, já saiba qual vai ser. No nosso caso, é o Gasparilla, que é não é um feriado, mas é um festival de um pirata lá em Tampa. Então, tem uma parade enorme, gigantesca, que dura horas, mas é muito legal. O pessoal joga colares, assim, para você pôr. Tem música, tem comida, tem basicamente de tudo. É um dia inteiro de festa no Gasparilla. Tem o Halloween também, que o pessoal leva muito a sério. Eu não fazia ideia que as pessoas levavam tão a sério o Halloween lá. No nível de, assim, você vê muita gente fantasiada indo para aula, fantasias elaboradíssimas. E também em Tampa, na USF pelo menos, a gente tem o Busch Gardens lá do lado, né? E o Busch Gardens tem uma festa especial de Halloween. Uma festa, não sei se pode chamar de uma festa, mas é basicamente um dia que você paga um ingresso especial e eles fazem é tudo temático de Halloween, então as pessoas levam um susto. É bem, bem legal mesmo.
também tem o Valentine's Day, que o pessoal leva super a sério. E uma coisa interessante, não sei se de todas as universidades, eu acredito que a maioria, é que não são só os alunos que celebram isso. Assim, a faculty, o staff, tipo, eles têm um planejamento de, por exemplo, no Dia dos Namorados, eles têm algumas coisas com as cores, assim, comidinhas com as cores, tem eventos para você ir. Então, é toda a faculdade nisso, não só os alunos celebrando, sabe? Tem também o Homecoming, que é o Homecoming e a Week of Welcome, acho que a gente pode colocar numa forma parecida, mas o Homecoming é basicamente uma celebração enorme, assim, anual, que tem carnival, como tem aí o parque, tem paradas, tem show de comédia, é basicamente uma celebração de toda a universidade. A Week of Welcome também é uma oportunidade dos estudantes novos, né, conhecerem vários eventos, assim, conhecerem estudantes diferentes, conhecerem atividades, organizações. Então é muito legal. Essa aí foi... Eu não lembro se essa foto foi tirada por mim, acho que não, mas eu tenho muitas fotos, muitos vídeos desse dia, porque é impressionante, assim, a comemoração dos alunos e tudo. Esse é a abertura da semana de Week of Welcome, nessa aí, que vai todo mundo, depois da orientation, a gente é encaminhado para lá e vê a queda dos balões, tem o presidente, tem o mascote da sua escola, todo mundo canta as músicas da escola, então é um jeito muito legal de você começar a se inserir na cultura da sua universidade. E, finalmente, tem o Spring Break, que é super famoso, acho que, não sei, algumas pessoas devem conhecer, que é uma semana de férias, digamos assim, que a gente tem no meio do semestre, e os alunos ficam livres para fazer o que eles quiserem. Então, muita gente viaja, muita gente fica no campus, mas faz festa, então é bem legal mesmo, é como se fossem umas férias no meio do semestre. Então, no Spring é um semestre que normalmente as pessoas já estão um pouco cansadas das aulas, então isso vem como uma luva. E essa foto aí foi que a gente viajou no Spring, foi a última semana antes da pandemia, então aproveitamos bem. E então é isso, assim, basicamente esses são os feriados, alguns locais, alguns no geral, mas muito legal. Todos os feriados, assim, eu acho que fazem muita diferença, assim, pra gente entrar na cultura da faculdade e se sentir inserido naquilo mesmo. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa para falar sobre os feriados. Não, eu só acho que você cobriu tudo, muito show. Mas eu acho que eu chamaria eles de eventos, né? Ou se não, festivais, não feriados, feriados como a gente imagina um feriado no Brasil. Porque no Brasil a gente tem feriado pra caramba, né? Emenda. Feriado na quinta-feira, sexta-feira, ninguém vai pra escola, ninguém vai trabalhar. Aqui, esquece que não tem essa moleza. Desses todos que a Maria falou, o único realmente que a gente não teria aula seria no Spring Break, que é aquela semana corrida. Fora isso, se eu não me engano, cada semestre tinha no máximo 2 dias de feriado mesmo, por conta de algo nacional ou algo da faculdade, por aí vai. E isso eu acredito seja nos Estados Unidos inteiro, tenho quase certeza absoluta. Uhum. Isso é um bom ponto, Fê. Tudo isso que acontece, a gente tem que comemorar a parte das aulas, tá, gente? Não é que tem um dia de folga para você celebrar o Halloween ou o Valentine's Day, tipo, é tudo ao mesmo tempo, mas é muito legal mesmo assim. Sim, super válido. Eu participei de quase tudo que tá aí e não tem nem palavras, é uma experiência única, sabe? Que você relembra com seus amigos depois que você terminou a faculdade, dá risada pra caramba, aprende coisa. É super válido, é muito show. Bom, acho que a Maria falou bem demais já com relação a dentro do campus e inclusive mais a fundo porque ela viveu recentemente. Eu vivi no campus no meu primeiro ano de faculdade. Isso foi lá em 2015, 2016. E quando eu morei lá, foi num dorme diferente, era um dorme antigo. Na verdade, eles derrubaram o meu prédio para fazer o prédio que eles estão morando hoje. Ou seja, eu morei numa mini prisão. Mas ainda assim, eu concordo 1000% com o que a Maria falou. Mesmo que fosse naquele dorme, mesmo que você vá para alguma outra faculdade, eu recomendo super morar o primeiro ano dentro da universidade. Por todos esses pontos que ela falou. É perto de tudo.
questão de ser uma experiência de filme, sabe? Você tá lá vivendo com uma galera toda junto, galera batendo na sua porta, se ouve a galera gritando no corredor, galera chegando no fim de semana causando, gente estudando no corredor, galera vendo filme tudo junto. Quando você vai ver, às vezes você tem 10 pessoas dentro de um quarto que cabe dois só. É uma resenha muito gostosa. E é literalmente uma vida dentro de um filme para mim. Mas também existem aquelas questões, né? Tem pouco espaço, é um pouco mais caro. Se você for analisar, pelo menos na USF, e acredito que em outros lugares também sejam assim, quando você pega o pacote de faculdade para morar no campus, você paga um valor, por exemplo, só para 4 meses, que é o período que você vai estar lá. Agora, quando você pega algo fora do campus, você pega algo por um ano. Agora, na pandemia, e alguns outros estão fazendo algo por 6 meses. Mas mesmo se você for fazer a comparação preço mensal, acaba saindo mais em conta você morar fora do campus. Então, essa questão de preço é para se analisar até com relação à comodidade, que a própria Maria falou, de uma transição de um semestre para o outro, você não ficar dependendo de amigos, dependendo de um monte de coisa para ter que mudar tudo e fazer aquilo, que é um estresse muito grande. Você tem que fazer isso logo depois das aulas, normalmente passagem comprada para voltar para o Brasil, e aí tem aquela pressão, não, preciso pegar voo, preciso deixar minhas coisas, não sei onde vou deixar, ferrou, já passei por isso, não é nada legal. Então, é algo a se pensar logo eu diria que no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, já começar a encaminhar um apartamento fora do campus. E já começar a engatilhar todas essas coisas, no caso você mora dentro do campus no primeiro. Agora, os pontos negativos, os pontos legais e não legais de fora do campus. Eu vejo que morar fora do campus é um pouco longe, você tem menos facilidade, mas ao mesmo tempo você tem transporte que te leva para lá. Isso na USF, acredito que em algumas outras faculdades também. Tem ônibus que te deixa nas aulas, que te deixa nos lugares. Você pode comprar um skate, você pode comprar uma bicicleta, você pode comprar uma moto, um carro, aí vai da onde você tem poder para poder fazer isso ou não, até onde seus pais deixam ou não também, mas eu acredito que seja válido convencer e ter um carrinho na faculdade, mesmo morando dentro do campus. E se você for um pouco mais doidinho, sei que nem eu, e comprar uma moto. Mas acho que além disso, tocando já nesse ponto, é super válido também para você tirar a sua carteira de motorista, porque a carteira de motorista aqui é um documento que vale para muita coisa. E às vezes você andar só com o teu RG no bolso não é tão interessante aqui para os Estados Unidos. Bom, outra coisa morando fora do campus. Você tem muito mais privacidade. Como a Maria falou, você divide um quarto lá. Às vezes você pode até escolher um lugarzinho dentro do campus onde você vai dividir só o banheiro. Mas ainda assim, a privacidade não é a mesma que você morar num apartamento fora do campus, onde você tem seu próprio quarto, normalmente seu próprio banheiro, uma cozinha onde você vai estar normalmente compartilhando com pessoas que você escolheu aquele lugar onde você vai morar. E você não tem medo de nada, sabe? Não vai ter um RA, que são esses supervisores que vão ficar te enchendo o saco. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você pode fazer aquilo. Ah, não faz barulho, que o vizinho do lado tá reclamando que precisa estudar. Tem isso até certo ponto, mas eu já vou falar sobre isso depois. Mas enfim, eu tô querendo mostrar que fora do campus, você tem essa privacidade, esse ambiente seu. É bem gostoso. Acho que cria muita responsabilidade também, porque uma vez que você começa a morar fora do campus, você não vai comer tanto dentro do campus, porque é um pouco mais longe. Então você vai ter que começar a se organizar financeiramente e logisticamente para ir comprar as coisas no mercado, fazer sua comida, ter tudo em tempo, vai ter que saber que isso vai demorar mais tempo para você. Quando você chega lá dentro do campus, está tudo prontinho, você não precisa lavar prato, não precisa lavar a louça. No seu apartamento, você vai ter que começar a fazer tudo isso. Então é outra coisa a se pensar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é o que eu falei, cria responsabilidade, mas é de se pensar também. E como foi falado, é ótimo para quem fica no summer, porque não tem esse período de transição, então você já tem um lugar fixo ali. Então quem vai fazer uma aula durante as férias de verão, pô, é ótimo ter um apartamento fora do campus. Quem vai talvez fazer um internship dentro lá na região de Tampa ou na região da faculdade que estiver morando, é maravilhoso, perfeito, você vai economizar com moradia também. Então tem muitos benefícios aí que são super válidos. Também, se você for trazer pessoas, sabe, para o seu apartamento, a sua família mesmo, se ela for te visitar, eu morava com um amigo meu que a mãe dele foi visitar ele umas 2, 3 vezes e eles dormiram com ele no apartamento, sabe? Economizou em dinheiro, economizou em espaço, ficaram juntos. Então, eu acho que é muito mais viável para os próximos 3 anos você morar fora do campus.
E que mais, que mais? E é ótimo para trazer amigos também, que eu vou falar isso também na questão da baguncinha. Muito bom. Pode passar, Marizinha. Com relação à Brasa, quem somos? A Brasa, nesse slide, mostra que a Brasa é uma organização global. Quando a gente fala Brasa, é uma organização de brasileiros estudantil aqui, que existe nos Estados Unidos e existe em todos os outros continentes do mundo, basicamente. A sede é basicamente virtual e nessa organização os alunos se encontram virtualmente para organizar conferências onde grandes nomes brasileiros já foram trazidos para palestrar, onde visam ajudar a galera que está aqui a melhorar profissionalmente e pessoalmente também, para poder fazer do Brasil um país melhor. Essa é a intenção principal dessa Brasa Global. E aí, dentro dessa Brasa Global, tem os chapters, que são essas brasas individuais em cada faculdade. A nossa chama Brasa EUSF. E algo muito legal para falar, é uma experiência única, sério, você participar desses eventos. Eu fui na conferência que teve em Georgetown, fui na conferência que teve na Pensilvânia, em Atlanta. Eu fui em umas 4 conferências e todas elas você conhece pessoas brasileiras dos Estados Unidos inteiro, conversa com os palestrantes que já foram, foi o Sérgio Moro, a Dilma, eles são bem imparciais nessa questão, eles tentam trazer pessoas politicamente de todos os lados, pessoas do ramo empreendedor também de vários lados. A Luísa Trajano já foi uma palestrante. Quem mais? Trazem muitos ativistas também de várias áreas do Brasil. Eu acho que é algo super válido, que apesar de você sair do seu país, na minha visão, você tem mais acesso a esse tipo de pessoas, esse tipo de experiência do que ficando no Brasil. Seja isso na USF ou seja isso em qualquer outra faculdade. E, inclusive, eu ajudei eles a organizar uma dessas conferências e eu tive a oportunidade de levar o braço direito do Ciro Gomes, para jantar. E apesar de eu não ser favorável à ideologia deles, eu tive um jantar super agradável, onde eu aprendi muito sobre política com o cara. Então, eu acho que abre a sua cabeça, sabe? Morar aqui fora e fazer parte desse tipo de organização abre sua cabeça, te deixa uma pessoa cheia de conhecimento, onde você entra em qualquer conversa e vai saber conversar com respeito, na minha visão. Bom, essa é a Brasa Global. Eu me emociono um pouco porque eu amo isso tudo. A Brasa na USF, como eu falei, é um chapter da Brasa Global. E eu fui um dos fundadores, junto com o Renan. E a gente estava um belo dia andando pelo campus, no nosso freshman year, e falou, pô, o que a gente vai fazer, né, para colocar algo a mais no nosso currículo? Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, vamos fundar uma organização de brasileiro, pô. Tem brasileiro pra caramba nesse lugar, por que a gente não faz isso? Por que a gente não une essa galera? E a gente começou o primeiro semestre, não deu em nada, porque eu admito, a nossa intenção era só colocar no currículo, até a gente participar dessa primeira conferência da Brasa Global e enxergar essa beleza de empoderamento estudantil aqui fora dos Estados Unidos para brasileiros. Foi quando a gente começou a trazer todos esses eventos para dentro da Brasa na USF. E o primeiro foi o Churras. Tudo começou com o Churras, a gente querendo fazer um churrasco para brasileiro, porque a galera que estava lá antigamente não existia essa comunidade que existe hoje, totalmente formada. Então, a gente se utilizou de eventos sociais para unir a galera, fazer uma família, e foi o que a gente fez. E graças a Deus deu muito certo, e a partir daí a gente começou a trazer palestrantes, começou a trazer pessoas para falar um pouco da cidade de Tampa, começou a ter mídia social. E hoje está no que está, inclusive o Johnny, que está aqui na conversa também, quando foi vice-presidente, acabou fazendo uma própria conferência dentro da USF, da Brasa USF, o que elevou a nossa Brasa a ser a maior do mundo. E tudo isso só por participar dentro dessa organização maravilhosa, sabe? Que ensina os alunos a crescerem como pessoa, trabalharem em grupo, trabalhar com outras faculdades e criar essa missão de unir os brasileiros que estão fora do país para ter a melhor e maior experiência possível, tirar o melhor de tudo quanto é lado que você possa imaginar. Eu acho que isso é muito show dentro da Brasa. Bom, como eu falei, baguncinha. Acho que primeira coisa, é interessante falar que quando uma galera vem mais nova do Brasil, normal você querer festa, você querer curtir e tudo mais.
E eu acho que o Brasil é o lugar para festa, é o lugar para balada, é o lugar para festival, tudo que você for parar para pensar, se eu comparar o que eu já vivi aqui, já vivi no Brasil, eu acho que o Brasil é muito melhor. Então não venha para os Estados Unidos achando que você vai ser o rei do camarote, que você vai ir para balada todo dia, fim de semana, vai vir para a faculdade para sair para o barzinho com os amigos, vai ter cervejada. Isso não rola aqui. A verdade é que, para ser bem sincero, na minha visão, a quantidade de pessoas que saem durante a semana nos Estados Unidos é menor. Isso na USF e em outras faculdades também, pelo que eu já presenciei. Porque não existe tudo isso que eu falei. É muito difícil você ver um barzinho do lado da facu que a galera sai para tomar cerveja em vez de ir para aula, sabe? Eu acho que aqui ajuda muito a galera a saber focar e encontrar esse balanço. E falando exatamente o que são essas festas, essa baguncinha que rola aqui, existe os churras da brasa. Esses churras não é só na USF, existem agora em outras brasas também um encontro de brasileiros, onde eles aproveitam para fazer um churras, se divertir, colocar uma música e tudo mais. As festas em apartamentos é algo muito comum aqui para os estudantes nos Estados Unidos. Então, se você tem seu próprio apartamento, na minha visão, é outro pró, porque você pode chamar seus amigos e fazer sua própria festinha, sabe? Não precisa ser muito grande, você pode falar quem quiser vai embora, quem você não quiser ali manda embora, quem você quiser deixa entrar e curte da maneira que você quiser. Acho que outro tipo de festa pode passar, Mezinha. Outro tipo de festa e baladinha que acontece são os bailinhos que a Brasa acaba proporcionando, mas isso é algo mais particular da USF, que a gente divulga mesmo como um bailinho, onde a gente traz um DJ que toca só música brasileira para a gente curtir. E acontece dentro de algum barzinho ou algum bar balada que tem aqui nos Estados Unidos que a gente acaba alugando o local. E, para ser bem sincero, essas baladinhas e barezinhos que tem aqui por volta são o que mais rola de rolê para a galera da faculdade. E, na minha visão, não é nada demais, é algo que você vai se divertir, ainda mais se você tiver com seus amigos, muito show, vai se divertir pra caramba, mas é o que eu falei, não imagina que é um rolê no Brasil, é uma coisa mais suave, tem a questão de você ter que ter 21 para beber, sabe? Eu não recomendo ninguém fazer um fake ID para poder tomar vantagem dessas coisas e ir para um lugar desses beber, então para quem é mais novo, já tem que ficar mais ligeiro, que você não vai poder ir para um bar, para uma balada, como no Brasil com 18 poderia beber, você não vai poder beber aqui, sabe? Então, você vai ter que se divertir, eu acho que isso é legal. Com os seus amigos, você vai acabar deixando um pouco de lado o ambiente, mas focando muito nas amizades. E, na minha visão, isso até torna a experiência mais tocante, sério. E, por último, algo muito interessante que existe aqui, que existe lá em Tampa é o Gasparilla, como a Maria falou, que é esse evento gigantesco. E como vocês podem ver, tem uma garrafa de Fireball gigante ali atrás. Isso já mostra que é um dia onde a galera tira para extravasar mesmo, mas ao mesmo tempo também é um ambiente familiar. Tem muitas famílias com crianças que vão para esse lugar, tem policial na rua inteira. Mas eu acho algo legal que a gente fez no último Gasparilla foi que a Brasa alugou 2 ônibus baladinha, e levou todo mundo para ir e para voltar. Cada um pagou, acho que um preço bem justo, $30. E a festa já começou às 7 e pouco da manhã, com todo mundo entrando no busão e se preparando para ir para um lugar, sair andando, correndo e pulando com música na rua. E é o que eu falei, é algo que, na minha visão, você só vê aqui nos Estados Unidos, sabe? Você não veria um evento e uma loucura dessas acontecendo no Brasil. E é isso, baguncinha tem seus prós e contras, assim como todo o resto. Bom, professores, eu vejo que não só na USF, mas em outras faculdades, outros professores que eu conheci de outros lugares, de outras faculdades, é a importância da conexão com eles. Muitos professores aqui, eles estão conectados de alguma forma, ou já estiveram conectados com empresas grandes ou empresas médias, e eles podem e irão te recomendar se eles verem que você é um aluno que vale a pena ser recomendado, até porque eles têm uma reputação a ser prezada. Eu acho que isso é no mundo inteiro, mas eu acredito que aqui, nos Estados Unidos, para um estrangeiro, isso vale em dobro, porque não é tão fácil para nós conseguir uma entrevista de emprego pela maneira comum, que é aplicando no site, colocando teu currículo ali. Você normalmente, automaticamente é rejeitado só por mostrar que você é internacional. Então, quando você tem essa conexão, esse networking com um professor que possa te recomendar,
você pulou essa fase que talvez eles te rejeitem. E aí você já passou na frente de um monte de internacional também, que já poderia ter tomado seu lugar. Então, tomar proveito disso, porque isso é algo muito válido aqui nos Estados Unidos. Para quem gosta de laboratório, fazer pesquisa é algo sensacional. Aí não tem nem palavras, né? Assim como no Brasil existem laboratórios, existem pesquisas, mas a gente sabe da capacidade, da infraestrutura que os Estados Unidos oferecem. A própria USF tem incubadora, então eles estão ali para fundar startups e desenvolver isso a partir de pesquisa. Se você gosta disso, é interessantíssimo se aproximar de algum professor que você se encaixa com o perfil dele. Isso você pode ver no site da faculdade, ver o nome de cada professor e cada pesquisa que ele faz e conversar, já se aproximar dele para fazer esse networking e entrar nesse lado se você gostaria. E outra coisa interessante que a gente já falou é a questão de escolher a aula baseada no professor. Tem o site que você vê a nota de cada professor, falam por que ele é bom, por que ele é ruim. O que ajuda muito não só para você ir bem na aula, mas para você aprender melhor e para você ter esse tipo de conexão. E aqui não é diferente do mundo inteiro. Qualquer lugar que você for, você vai ter aqueles professores que amam ensinar e você sente isso naquele primeiro dia de aula e você sabe que é uma aula que você vai aprender. Como também tem aqueles professores que estão lá para fazer pesquisa. Então, o cara vai literalmente aparecer lá para dar a aulinha dele, vocês que se virem, vocês que aprendam e tudo bem. Eu acho que a USF é uma faculdade muito bem prestigiada e ainda assim, esses professores que só estão lá para fazer pesquisas estão presentes. Então, é algo também para ser mostrado, sabe? Não é não é acreditar que aqui é as mil maravilhas com relação ao ensino. Tem todos esses lados também. Mas nada impede o aluno tomar proveito e, por sua própria vontade, tirar o melhor da aula. Eu acho isso muito válido. Bom, acho que é principalmente isso, mas acho que algo que eu gostaria de comentar também é que, diferente da galera, eu sou um pouco mais velho, já tenho 25 anos e estou trabalhando como engenheiro de processo aqui nos Estados Unidos, e eu sou muito grato pelo meu trabalho, e eu sou grato pelo meu trabalho também graças à USF, porque tudo que a faculdade me ofereceu foi o que forneceu o meu currículo tá do jeito que está para eu chegar onde eu cheguei. Então, eu não sei, eu não vejo outro amigo meu ou colega do colégio que ficou no Brasil e está com uma oportunidade nem sequer parecida com a minha. Até amigos que eu tenho que estão no Brasil e tem pai que é dono de empresa, não tá com a mesma oportunidade que eu tô, tanto de salário, tanto de aprendizado, como de morar fora. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa experiência de você vir para a USF ou para qualquer outra faculdade, se você fizer bem feito e se você procurar pessoas como nós, que já passou pelo processo, pessoas bem intencionadas, você tem tudo para sair da faculdade e ter um futuro feliz. Eu diria brilhante, mas brilhante só é brilhante se for feliz também, se for aquilo que você realmente deseja. Então, tomem proveito, parabéns pelo evento. Mônica, sério, isso se eu tivesse tido também isso antes de chegar na faculdade, acho que eu estaria melhor ainda. Então, tudo quanto é oportunidade que vocês enxergarem que for providenciada pela escola de vocês, agarrem, participem desses eventos que vocês vão se dar muito bem, sério, sejam muito gratas por tudo isso que a escola está oferecendo para vocês hoje. Sério. Obrigado. Fê, parabéns para todo mundo que fez aí participou desse evento. Pessoal, para quem ainda não me viu por aqui, eu sou o João Pedro. O Fê chegou a comentar aí rapidinho na minha participação rápida. Deixa eu mudar aqui para deixar pronto. A minha participação rápida ali na Brasa, tá? Para quem não me conhece, eu sou um alumni da USF também. Me formei em 2019 e depois a faculdade eu trabalhei por mais um ano dentro aí do ambiente da faculdade, que é no ambiente da Into USF. O Gui chegou a comentar rapidamente sobre a Into USF, e eu também não vou estender muito aqui, porque eu não quero tomar o tempo de ninguém. Eu sei que tá todo mundo ou morrendo de fome aqui porque não jantou aqui no Brasil ainda. Eu mesmo tô em São Paulo, tá?
Então, eu vou contar rapidinho para vocês algumas coisas que eu assino embaixo, tá? Além de tudo que o pessoal já falou aqui, eu assino embaixo. E também outras coisas que são bacanas para vocês poderem participar e que vocês vão poder conhecer também, tá? Então, a minha participação na Brasa da USF foi muito rápida mesmo, mas eu tive o prazer de participar com eles e realmente sigam tudo isso que o pessoal conversou aqui no evento. A Brasa é uma organização sensacional e ela vem com esse propósito de poder ajudar o aluno brasileiro que está no exterior. E vocês estão aqui nessa palestra para vocês adquirirem algum conhecimento. Vocês querem ir para fora? Então vocês têm o apoio dessas pessoas que estão aqui ao lado e que querem te ajudar para que você tenha maior sucesso lá fora. E o que é o sucesso? É aquilo que você constrói. Você vai construir isso tudo sozinho, mas também com as pessoas que estão ao seu lado para te ajudar. E aí é que entra essa brasa, é aí que entram as organizações estudantis, nas quais muitos dos alunos aqui fazem parte. E eu vou falar para vocês, essa experiência de morar fora, ela é uma experiência que agrega muito para o seu pessoal, para o seu profissional e para o seu acadêmico. Então, além dessa parte de ensino, você vai ter muito crescimento próprio, você vai ter muito autoconhecimento. Você sabe que nos Estados Unidos, ao ir para lá, você pode alterar o seu major. Se de repente você está undecided, você não sabe o que você quer fazer ainda. Você pode iniciar uma aula, alguma matéria, e conhecendo, pegando várias matérias e ver aquilo que você tem mais afinidade. E você pode alterar isso sem precisar fazer um outro vestibular, sem precisar voltar para um cursinho. E vocês devem estar, eu imagino aqui, né? Eu gostaria muito de estar presencialmente conversando com vocês e vendo a cara de cada um. Vocês devem estar pensando, mais gente, por que que tem tanto aluno brasileiro nessa universidade, nessa USF? É porque a USF é uma universidade sensacional. Ela é super bem ranqueada para todos os majors. Ela tem muitas oportunidades. Gente, os Estados Unidos, ele é um país de oportunidades e eles valorizam muito o trabalho e o acadêmico. Então, aquilo que o Gui falou, poxa, eu estou trabalhando dentro do escritório de correio. Aqui, se a gente pensar no Brasil, você iria trabalhar no escritório de correio, mas lá o trabalho ele é valorizado, então você vai conseguir adquirir uma experiência muito boa, você vai ser bem remunerado, você vai ter esse reconhecimento tanto da pessoa que está te empregando, quanto das outras pessoas que estão em volta de você também. Com essa questão de moradia, você ganha independência, você cresce pessoalmente, você consegue ser dono do seu próprio, das suas próprias atividades, do seu próprio schedule, daquilo que você vai comer, como que você vai aprender a fazer as suas coisas, né? Diferente de muitas vezes aquilo que a gente vê aqui no Brasil, e simplesmente vocês ficam em casa e às vezes a gente fica meio acomodado, fica com os pais, comidinha tá na mesa, então realmente mão na massa e você aprende a ter muita disciplina também, tá? Então isso é super importante. E a USF, gente, assim, é sensacional, não tenho nem o que falar, é super recomendado para todos os tipos de perfis de aluno. Para o aluno que tem um perfil mais acadêmico, o cara que gosta de pesquisa, o cara que gosta de ficar mais sozinho em casa, no seu quarto, que quer fazer baguncinha junto com todo mundo, que nem o Fê falou. Então, assim, é um espaço muito diverso e tem opções para tudo, tá? Uma coisa que acho que seria super bacana, caso vocês tenham interesse, de repente, de ir para a própria USF, seja participar dos eventos não só da Brás, mas também dos outros eventos que a comunidade oferece. Aí eu coloquei, por exemplo, o BFBC, que é o Brasil Florida Business Council. Inclusive, um dos últimos eventos da Brás aí foi a participação da Sueli, que é dona do Conselho de Negócios entre Brasil e a Flórida. Então, vocês podem ver, participar com eventos com grandes empresários, pessoas que estão ali em alto calão, uma posição muito importante em grandes empresas que fazem negócios entre Brasil e Flórida. Mas isso também prova a importância de tudo que o pessoal falou aqui do networking, de você conhecer outras pessoas que estão fora do seu ciclo de amizades, você fazer amizades com outras pessoas que não são brasileiras, né, para você ter contato com pessoas que estão fazendo algo diferente daquilo que você está fazendo. E isso é o interessante da faculdade nos Estados Unidos. Você não vai, por exemplo, para uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de engenharia. Você vai estar ali em um ambiente com gente de todo tipo de perfil, tá? Aí eu coloquei Into USF. A Into USF ela é uma instituição parceira da USF e que oferece alguns programas de flexibilidade para alunos que ou não realizaram algum tipo de prova
ou não fizeram algum SAT, ou não tiveram um GPA excelente, mas ainda assim eles têm um ambiente mais familiar, eles abraçam o aluno quando está chegando, e ele é 100% focado em alunos internacionais, que é para ajudar além aí do projeto que a Brasa está fazendo, nessa parte toda acadêmica. Então tem os tutores próprios, você vai ter salas menores para ter mais contato com os professores, e eu coloquei aqui porque eu participei da Into USF, eu fui um aluno da Into, praticamente depois de um ano, eu já comecei a trabalhar com eles na orientação também, e aí logo depois da minha formatura, eu continuei trabalhando com eles no escritório de admissão e marketing e também recrutamento de estudantes. Então eu acabei tendo bastante contato com estudante que estava querendo vir para a USF, que está trabalhando com algum tipo de ajuda profissional para entrar em alguma universidade, e aí acabei falando sobre bastante questões de requerimento, o que é necessário, realizar campus tour. Inclusive, tenho certeza que o pessoal da Brasa pode enviar aqui também um campus tour que a USF tem, se vocês realmente tiverem esse interesse. Tem um campus tour virtual que a gente realizou, e tenho certeza que depois desse tempo aí que a pandemia passar, vocês vão poder, inclusive, fazer visitas guiadas dentro da universidade, tá? Isso acontece em outras universidades também. Vamos para o próximo slide. E aí, pessoal, eu sou o diretor da Gringo Study Education Abroad e eu vim, na verdade, aqui a convite da Mari, que é filha aí da Mônica, e vocês devem conhecer super bem. Estou começando aqui um relacionamento com a Mônica, estou conhecendo bastante estudantes aqui no Brasil, e eu sou diretor dessa agência nova que ajuda mais estudantes a estudarem no exterior, tá? Não somente nos Estados Unidos, eu sei que aqui o foco hoje é Estados Unidos, mas a gente está ajudando todo mundo, então, a realizar esse sonho de estudar no exterior através de uma assessoria guiada, tá? E como que a gente faz isso? A gente tem uma assessoria com muita proximidade, tá? Em uma assessoria que a gente fica trocando sempre ideia para poder entender qual que é realmente o seu tipo de perfil, aquilo que você mais está precisando, aquilo que tem mais a ver com você, né? Então, é de uma maneira humanizada e transparente. E também por que humanizada? Porque a gente consegue conectar as pessoas de maneira muito fácil também, tá? Então, se você tiver muito interesse em uma universidade específica, poxa, eu tenho interesse muito grande em conhecer a USF, a gente conecta você não só com o pessoal da Brasa, mas com um departamento específico para aquilo que você está querendo estudar, como, por exemplo, vou estudar engenharia, você pode conversar com um advisor de engenharia antes mesmo de poder tomar sua decisão de ir para a universidade, tá? Então a gente veio com esse propósito de ajudar todos aqueles que têm esse sonho, projeto, de atingir esse nível acadêmico e profissional no exterior, propondo aí oportunidades de acordo com cada perfil, através de caminhos flexíveis e acessíveis. Vamos para o próximo. E por que eu digo flexível e acessível, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Através dos nossos parceiros, tá? Hoje a gente trabalha com algumas parcerias que estão aí no mundo inteiro. Esses todos são grupos educacionais que têm instituições que são parceiras deles também no mundo inteiro. Eu vou mostrar aqui no próximo slide já onde que a gente já está presente, onde que você poderia alcançar, colocar o seu pezinho ali, mas todos esses grupos conseguem conectar vocês com representantes dessas instituições, vocês podem conhecer o tipo de programa que cada uma delas tem, vocês conseguem verificar os materiais, conversar com estudantes atuais que estão tendo essa mesma experiência e que muitas vezes, como o pessoal já falou aqui, é muito útil você ter um tipo de experiência onde você pode contar com quem já passou por isso, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de conexão para você se sentir à vontade, para você ter a tranquilidade, para você ter todos os recursos necessários para você fazer a sua aplicação desde o seu início, tá? Do início tô pensando em ir para fora até o final e o início da sua graduação, tá? E aí eu coloquei como que a gente faz isso através de parcerias. Todos os nossos parceiros oferecem programas de desenvolvimento de carreiras, além das próprias universidades também. Fazemos a adequação do perfil e muitas vezes a aplicação é feita de uma maneira holística. Então eles não só vão avaliar a sua entrada através das suas notas, porque não necessariamente as notas representam quem que você é. Acho que o Fê chegou a comentar muito disso. Você tem que representar quem que você é através da sua comunicação, através daquilo que você já realizou. Então a gente consegue fazer esse tipo de conexão com a faculdade para que eles realmente possam entender
quem que é você, o que que você pode acrescentar para eles e como que você vai se beneficiar do tipo de programas que eles estão oferecendo também. Podemos pular. Aqui eu coloquei um mapinha de como que vocês podem visualizar, né, onde que a gente está presente no mundo hoje, onde que vocês podem colocar um pezinho de vocês lá e conectar com todas essas instituições em todos esses países. E aí, claro que a gente tem um foco muito grande também no próprio Estados Unidos, na Flórida e também, claro, na USF, pelo grande carinho que a gente tem de todo o conhecimento que a gente está trazendo, tanto de requerimentos de admissão, essas questões de campus tour, a conexão com os professores, a questão das matérias, tudo que vocês puderem imaginar de verdade. Tem brochuras, é claro que hoje o mundo é 100% digital, praticamente, o mundo que a gente está vivendo, então a gente consegue fazer essa conexão online, né, mas com o tempo, quando tudo isso passar, a gente vai conseguir fazer presencialmente também. Mas é claro que a gente tem as notícias aí de cada um dos parceiros, que eles constantemente costumam nos avisar e dizer o que está acontecendo com relação também à pandemia, tá, nesse período. É basicamente isso, gente. Acho que se passar aí para o próximo slide, vocês já vão poder ver que é praticamente isso. Se vocês quiserem, tem meu contato aqui, estou à disposição e poderei ajudar vocês a se conectarem com essa universidade e com muitas outras que venham a ser do interesse de vocês, para vocês conhecerem esse mundão que vos espera aí fora, nesse exterior. E vocês vão poder ver que é um mundo de oportunidades, é um mundo de abertura de mente, vocês vão voltar com pessoas crescidas e muito diferentes. Não digo voltar, porque na verdade quem faz a universidade, quem faz o futuro é o próprio aluno. Então é assim, venham, escolham as universidades com carinho e sem preconceito, porque muitas vezes eu já ouvi aluno falando assim, eu não vou para Flórida porque tem muito brasileiro. Mas, gente, isso não necessariamente é verdade. Você é quem faz a universidade. Você é quem vai escolher com quem que você vai andar. Qual que vai ser a comunidade na qual você vai ser inserido. Você que vai escolher estudar da maneira que você quiser, se organizar. Mas esse é um país, os Estados Unidos é um país que traz muita oportunidade de maneira praticamente igualitária, acadêmica, tá? E com todo esse suporte que vocês têm dentro dessas instituições, que vocês podem ver que são enormes, eles sempre vão poder te ajudar para vocês conseguirem atingir os seus objetivos profissionais e de vida também, sejam eles retornar para o Brasil, ir para algum outro país ou até mesmo permanecer nos Estados Unidos. Tá bom, gente? Muito obrigado também pelo convite, Mônica, pessoal da Brasa, Mari, bem específico, né, em especial. E foi um prazer também estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi enquanto eu estava aí e de poder contar aquilo que eu estou fazendo hoje e com o maior prazer para poder ajudar mais alunos que tiveram esse mesmo sonho que a gente teve, né? É isso, gente. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo grande evento e por todas as informações passadas aqui para todos os alunos, que eu tenho certeza que foi de muito valor e tenho certeza que vai agregar muito para a escolha deles e esse preparo já para eles irem estudar no exterior. Obrigada, João, Vitória, Felipe, Mariana, Maria, o Gui que saiu, né? No início eu esqueci de citar, o Henrique participaria desse evento, só que ele teve um problema com o voo dele, que alterou o horário da passagem, então ele não pôde estar aqui. Aí o Guilherme estava com a agenda livre, né, antes do futebol dele, e ele veio participar com a gente.